Isso mesmo, amigos, estamos aqui hoje para reagir ao vídeo deste belo homem, com este belo nariz. E para isso trouxemos mais 3 belos homens aqui neste vídeo, que entendem sobre integralismo, com exceção de mim. Eu só vim aqui para apresentar e para representar vocês que estão me assistindo, que podem não entender sobre isso e querem entender. Vocês vão tentar entender comigo. Um desses caras é o Lima. Opa, fala aí, gente. Mateus. Outro belo homem é o Sus. Olá, senhores. E o terceiro belo homem é o Muni, só que ele está mutado. Então vamos esperar o Muni de se desmutar, que deve estar comendo um salgadinho. Mas vamos começar aí, Lima. Dá um susto, dá play no vídeo. Vamos esperar até a Lima achar que ele quer comentar. Antes de tudo, Então é isso, o tema de hoje é integralismo. Então, antes de tudo, antes da gente começar, eu preciso fazer agradecimento pra uma galera que me ajudou. Voltei, desculpa a demora. Com essa live. Muito mesmo. Primeiro, João Carvalho. João Carvalho. Apresente-se, Muniz. João me ajudou bastante. Estamos gravando, Muni, já. Pode meter bala. Eu sou o Danube e esse nome aí é mentira, tá? Esse nome é meu Discord, mas enfim. Volta do início, gente. Acho que pode, né? Não, tá no isso. O tema de hoje é integralismo. Então, antes de tudo, antes da gente começar, eu preciso fazer agradecimento pra uma galera que me ajudou muito com essa live, muito mesmo. Primeiro, João Carvalho. João Carvalho do canal Assim Disse o João. O João me ajudou bastante com a bibliografia dessa live. Depois o Cristiano Botafogo, do Medo e Delírio em Brasília. Depois o Thales Caramante, militante da UP, nosso camarada aí da UP no chat, exclamação UP. E, por último, Vinícius Ramos, que escreveu um livro sobre integralismo, tem uma tese sobre integralismo, e eu torrei o saco do camarada com pergunta. Então, Vinícius, muito obrigado pela sua ajuda. E assim, eu estou obrigando vocês, aí aqui na descrição e comprar o livro do Vinícius, tá? Vocês têm que comprar. Isso não é uma opção. É obrigatório comprar o livro do Vinícius, tá? Mas é isso, gente. Então vamos lá. Integralismo. Vocês compraram o livro? Fascismo brasileiro. Vocês sabem que eu começo essas lives ensaio com... O primeiro erro já começa quando ele coloca um link para um livro que você não consegue comprar, porque ele já está esgotado. Já começa o erro aí. Mas É sério, tá esgotado essa coisa? ele bota um link de um livro que você não consegue ir comprar. Porque... O Muni é o nosso Celso muçulmano, Muni. Muito obrigado. Ou seja, ele já começou errado aí, ele já começa o vídeo com um erro onde eu pensei que não seria possível, mas se você entra no link do Magazine Luiza que ele botou, não, você não consegue. Não consegue. Estamos esperando aí o livro chegar nas residências, senão o argumento dele vai estar inválido até isso. Exatamente. Pode prosseguir. Não, e é do Shopee, mas enfim, continue. Perdeu mais 2 apreciação, não é? Pode. E tem apreciação hoje. Por quê? A gente tem um videozinho aí pra introduzir. Meia dúzia, velho, de cara. Pelo amor de Deus, mano. E só homem também. Os malucos também lendo. Pausa aí. Você não sabe o próprio hino. Tu levaria um sacode do Plínio Salgado. Isso aqui é de 2019 e... Primeiro, um pouco mais de conversa. Isso não era um ato em si. Ele era, como o companheiro Lima sabe, ele era um treino. Ele era um ensaio. Ele não era um negócio de verdade. Ou seja, acabou a narrativa dele. Segundo, e daí que só tem homem? Você, por acaso, sabe a organização inteira pra julgar que é misógino, não tem mulher? Tem moços na frente integralista brasileira, isso é óbvio. E esse querido senhor de piercing, não é mesmo? Pelo visto gosta de falar só com o que ele vê que está na frente dele, sabe? Ele acha que só aquelas pessoas ali são a frente integralista inteira, só que em São Paulo. Ou seja, ou é ignorância, ou é má fé, ou os dois. Enfim. Cara, é deboche, cara. E ele usa o símbolo do comunismo ali, você vê. Porque o comunismo aceita super mulher, entendeu? Não é como se nas primeiras, sei lá, quase 5 décadas tivesse só homem no movimento e tivesse o ideal do homem perfeito, que é aquele homem ultra machista, com shapeadão e tudo mais. Não, nem vou falar sobre isso daí, cara. Eu vou falar sobre as fases, né? O Madeira de Freitas, se eu não me engano, ele falava sobre as fases do integralismo. Porque o integralismo passou por essas fases e vai passar de novo. Que é, primeiro eles nos ridicularizam, depois eles começam a nos temer, depois eles vão para confronto físico conosco e depois fogem. Porque vai ver que tá tudo... aquela coisa, né? O cara fala assim, vocês são violentos, vocês são maus, só que o cara começa a porrada, começa a briga, começa igual o incidente lá do José Calado, os caras, ai meu Deus, José Calado ele morreu pulando do Plínio Salgado. Aí você vai ver meio que o histórico da briga, você vai ver que foi um monte de comunista lá encher o saco no evento do PRP, deram os tiros lá e o pessoal do PRP trocou de volta. E o José Calado tava no meio do negócio e
já era, né? Aí o cara, não foi ordem de soldado ter matado o cara. Só que Basicamente, o que é isso, aconteceu velho. na Sé também. O que aconteceu na Então- Sé foi tipo isso. Foi Vamos vídeo- falar da parte da exterioridade, né? Da parte ostensiva, né? Da demonstração. pelo menos ele Oh, vai meu tentar, Deus do céu, pau. pelo menos Cara. ele vai tentar usar alguma porra de argumento que não seja sobre a estética. Que sinceramente é o argumento Exato. mais vazio que alguém pode dar. Não, eu acho Sim. impressionante que ele fala da mão levantada, velho. E eu não quero ficar aqui preso naquele argumento idiota de que fascismo é igual ao comunismo, porque não é, o comunismo é muito pior. Mas qual que é o símbolo do comunismo? É você levantar a mão também, só que você faz Não, cara, exatamente, calma. Aí que vamos entrar numa parte menos mamáca, vai ser mais direta, vai ser igual o texto do Gustavo Barroso, é uma coisa que ele consegue, um livro ele explica em um parágrafo. Pelo menos ele tá certo na parte do conteúdo da parte ostensiva. Pelo menos ele está certo em não analisar essa parte. Por quê? Porque no futuro eles podem se apegar a isso também. Pode fazer o Bratislava lá deles, lá, tudo mais, tá? Pode falar, pô, por que o Mao Tse Tung usava uma braçadeira? Aí pode condenar cair na carcunda deles. Ou só porque é tão vazio, é um argumento tão vazio quanto o conteúdo que será apresentado no vídeo. Mas realmente, porque se ficar só nisso, ia ficar uma live chata. Eu concordo com ele que se ele fosse só falar, mas isso aqui, o uniforme e a saudação, não, ia ficar uma live chata, pra falar a verdade, se fosse só Além isso. Porque de seria. que esse é um cumprimento romano. E primeiro, Os romanos o Anauê. cumprimento. Não, O eu falo Anauê. do Eu sei, eu disco. vou explicar o Anauê. O Anauê, a única diferença com ele não é que ele é só feito pra cima. Isso é a diferença primária. Mas tem outras diferenças. Segundo, as saudações fascistas, geralmente elas são a um líder. Exemplo, Hail Mosley, Avio Duce, Hail H, né, não posso dizer. E vai discorrendo. Frank Slazzi, essas coisas assim. O Anauê é diferente. O Anauê, ele é uma saudação comum entre integralistas. Ele é uma sabe, tipo o aperto de mão? O Anauê é como se fosse isso. Por exemplo, em um grupo de 3 integralistas, eles não, mais de 3 pessoas, né? Você não pode mais apertar, você só dá um Anauê. O Anauê, ele é tanto pro seu irmão, olá, você é meu irmão, Anauê, quanto pro chefe, por exemplo, um Anauê é pra uma pessoa que nem eu. 2 Anauês é pra um chefe de núcleo, e 3 é pro chefe nacional, e 4 é para Deus. O extremo do Anauê é para Deus, não é para nenhum ser humano. O Anauê, ele tem toda uma diferença com essa saudação fascista, porque a saudação fascista, ela é personalista por natureza. O Anauê não. O Anauê é uma saudação. Eu diria até que comum. E outra coisa. O Anauê ele era utilizado antes da AIB, cara. Ele era utilizado. Exatamente, era usado por escoteiro. Não, isso aí não é questão do Anauê. A forma de se cumprimentar levantando o braço é a coisa que mais existe na humanidade. Como eu falei, desde o Império Romano eles levantavam o braço. A própria esquerda usa o braço levantado, aqui com o punho fechado em vez da palma aberta. Entendeu? A Isso é a coisa uniformização mais também. comum na humanidade. Tem show de rock, você levanta o braço, só que você faz aquele símbolo lá do Homem-Aranha com os dedos, sabe? Posso Mas dar aí que tá, play? a questão de. À vontade. Mas vamos voltar pro vídeo que esse ponto acho que tá explicado. Não, pelo Porque menos eu só pausei pra dizer, pelo menos ele não vai fazer uma crítica tão superficial. Vai ter um conteúdo, apesar que é anacrônico e errado. Mas se pausar muito, ele pode destruir o integralismo. Então, se o Múnia ou o Lima morrer no meio da gravação, você já sabe que é o responsável, vão cobrar o Ivan Neves. Pode prosseguir aí, Sus. A gente Continua. não consegue destruir. E aí, a gente não pode entrar nessa lógica circular de integralismo é ruim porque é fascista porque é ruim. A gente tem que entender o que isso é e por que isso é ruim. A live de hoje é o que configura um fenômeno fascista. Eu vou usar o integralismo como exemplo. A gente vai fazer um estudo de caso aqui. Por isso que eu falei fascismo brasileiro. Muitas vezes vocês vão ver o integralismo como o fascismo brasileiro. Não é o único. Então vamos lá, gente. De fato, pra gente conseguir debater o integralismo e usar ele como estudo de caso, a gente precisa entender a história. Então eu vou contar uma breve história do integralismo, mas saibam que o foco da live de hoje não é a história do integralismo, tá? Eu não vou entrar nos meandros da história do integralismo. Para falar da história do integralismo, a gente tem que falar
do Chassi de Grilo, do Plínio Salgado. Que o Plínio Salgado foi o fundador e o líder máximo do integralismo, e a história do integralismo gravita em torno da figura dele. E vocês vão ver que usar a expressão gravita em torno não é um exagero, tá? Então, o Plínio Salgado, ele nasceu em 1895, numa cidade chamada São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo. E ele era jornalista e escritor. Talvez algumas pessoas daqui já conheçam o Plínio Salgado porque se fala um pouco dele na escola. Na década de 20, ele compôs o movimento modernista, e ele fundou um movimento chamado Verde-Amarelo, ou Verde-Amarelismo. Vocês já ouviram isso? E depois ele fundou um movimento chamado ANTA. E nessa época ele publica alguns livros que fizeram bastante sucesso. A gente vai falar dos livros dele depois. Mas, na virada da década de 20 para a década de 30, as coisas mudam bastante. Então o que acontece? Em 1930, o Ministério do Exterior, que era governo Washington Luiz ainda, o Ministério do Exterior organiza uma comitiva de intelectuais para conhecer o Mussolini. Então, gente, o governo Washington Luiz abriu espaço na agenda do Mussolini para intelectuais e jornalistas conhecerem o Duce, tá? E quem que tava nessa comitiva? O Plínio Salgado. Então, nessa comitiva, o Plínio Salgado vai lá e conhece pessoalmente o Mussolini. E eles trocam um lero. Eles batem um papo. E esse encontro, ele é fundamental para inaugurar as bases do integralismo. Porque o Plínio Salgado vê no Mussolini muito do que ele gostaria de trazer pro Brasil. E aí, o Plínio Salgado, ele vai para lá, conhece o Mussolini, e aí, né, o Plínio Salgado diz o seguinte: seria muito bom se, abre aspas, os interesses da pátria ficassem acima dos interesses de classe. E que, abre aspas de novo, é preciso que nós, intelectuais, tomemos conta do Brasil. Definitivamente, temos de romper com a tradição medíocre da política. Estamos fartos de vivermos, nós intelectuais, à sombra dos poderosos. Queremos mandar. Fecha aspas. Aya, como é que você sabe disso? Como é que você sabe que ele falou isso? Porque ele mandou uma carta pro Ribeiro Couto. O Ribeiro Couto, talvez vocês conheçam como autor do Cabocla, que virou novela depois. Ele é membro da ABL também. Tem essa carta que o Plínio Salgado manda pro Ribeiro Couto, falando assim: o Brasil precisa de um Mussolini e o Mussolini tem que ser eu, tá? Basicamente isso. Por que essa carta pro Ribeiro Couto é importante? Porque como o Plínio Salgado é megalomaníaco, ele sempre dizia que o integralismo não tinha se inspirado em nada, que tinha saído da genialidade dele, da mente dele brilhante. Só que, gente, apesar da óbvia inspiração fascista, e a gente vai mostrar como é muito parecido mesmo, o integralismo iria se inspirar também em outros movimentos da Europa, principalmente o integralismo lusitano da década de 20 e a Action Française. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o símbolo do integralismo lusitano e o símbolo da Action Française, que são também movimentos ultranacionalistas e chauvinistas da Europa. E esses dois movimentos eram muito inspirados nisso aqui, ó, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. A Rerum Novarum é uma encíclica publicada em 1891. O que é uma encíclica? É um documento de comunicação papal. Rerum Novarum significa das coisas novas. Então aqui, ó, sobre a condição dos trabalhadores. Era uma encíclica falando sobre trabalho. E olha só, gente, prestem atenção. Era uma encíclica que, número 1, rejeitava o socialismo. Número 2, rejeitava o liberalismo e pregava que o Estado deveria garantir a propriedade privada, a paz e um salário justo. Gente, rejeitar socialismo, rejeitar liberalismo e pregar que o Estado deve garantir propriedade privada, paz e salário, parece o que pra vocês? Um documento de 1891. Pra quem não sabe, isso são literalmente as diretrizes do fascismo da década de 30 e 20. Mesmíssimas. Então o integralismo, novamente, a gente fala... Nossa, ele descobriu que o Papa é católico. Não. O cara literalmente tá pegando. O que é anticomunismo? Pá, fascismo. Tipo, a definição do cara é o quê? É anticomunismo. Ou seja, tudo que não é a favor do comunismo é fascista. Não, eu achei incrível que ele pegou e falou: ah, isso é fascista. Não, tipo, ele basicamente descobriu: o Papa é católico. O Papa prega a visão do justo salário. Meu Deus, o mundo está em chamas com tal revelação. Não, a questão não é essa. Vamos dele é o seguinte: olha, isso é contra o comunismo. O comunismo que é contra a liberdade, porque o comunismo ele quer abolir a propriedade privada, ele teoricamente é contra o liberalismo. E, tipo, essa é a visão comunista. Tipo, por isso ser contra o comunista, ele fala que é fascista. Vamos, senhores. Vamos começar por partes, né? Com licença, companheiro Lima. Eu já te deixo. À vontade. Primeiro, ele começa citando esse lance do Washington Luiz ter aberto uma agenda. Eu não posso opinar sobre isso, porque... Não, eu vou opinar sobre isso porque eu tô ligado disso. Primeira coisa, isso é mentira, cara. É a mais pura lorota. Por quê? Pra começar, não foi o Washington Luiz mandar um comissariado pra visitar a Itália. Não, cara, literalmente, ele foi lá. Por quê? Porque ele estava sendo tutor de um jovem paulista que estava na Itália estudando. E ele não passou só na Itália, ele passou pelo Oriente todo.
E outra coisa, Exatamente. Outra Tem um coisa. livro sobre isso. outra coisa muito importante. E isso daí tá registrado, tá em jornal de época, tem um jornal chamado O País, de 1930, que ele fala, está registrado em jornal de época, está registrado em cartas, tem um livro de um amigo de viagem do Salgado, que é Quando os Deuses Dominavam o Mundo, uma coisa assim. É meio que um diário de viagem misturado com fantasias da era, sabe? Então, aí ele fala sobre isso no livro, e os dois é compatível, porque ele estava lá por ocasião. Ocasião do quê? De ele ser instrutor de um paulista lá, de um menino paulista, de uma família lá rica, que mandou ele e mandou pro Salgado junto como instrutor. Problema, qual é o problema aí? Problema não, né? A questão. Eu estava lá no gabinete lá dos jornalistas, dos pessoal lá em Roma, e ele foi convidado a falar com o Mussarela. E a entrevista, meio que a entrevista, vamos assim dizer, era para só durar 15 minutos. Só que não durou 15 minutos. Durou uns 40, menos de uma hora. E é isso daí. E aí depois ele escreve uma carta. Olha, isso daí tá no jornal, está registrado, é dele mesmo. Ele fala, olha, a solução da Itália é interessante. É muito boa. Espera um pouquinho. É muito boa. Porém, existem por volta de uns 7 fatores que ele coloca lá, dos motivos que que o fascismo não pode ser replicado no Brasil. Que é fator social, o que é a sociedade brasileira, o que é a geografia, o que é uma Itália, o que é um Brasil. Como a Itália se formou, como o Brasil se formou, a história dos dois, a sociedade dos dois, a miscigenação e tudo mais, tal, o passado dos dois. Tem um passado comum só na latinidade. Vale lembrar um fato primordial, que a Itália, ela é mais nova que o Brasil. Ela é mais Exato. mas a unificação italiana veio bem depois da unificação do Brasil. Não. Prossiga suas. E se você também fizer uma ideologia, cara, você não pode pegar um pinguim, pintar ele de verde e atirar ele no estado do Maranhão, cacete. Ele não vai sobreviver. O Mosley não entendeu muito isso, mas beleza. Então, vamos... Primeiro, ele disse esse negócio aí, que o Plínio Salgado vê muito do Mussolini que ele queria trazer pro Brasil. Mentira. A carta que o Plínio Salgado tem, depois que ele retornou, acho que depois ou durante, ele fala: tenho estudado muito fascismo. Não é exatamente esse o regime que precisamos aí, mas é coisa semelhante. O que seria a coisa semelhante? Seria o Estado Integral. O Estado Integral que pega o fascismo, tira todos os erros, pega os seus princípios universais, condensa na doutrina original brasileira, formando um todo, e adiciona o princípio o negócio da integridade humana, da intangibilidade da pessoa humana, que é um conceito cristão. Sim. Ou seja, é uma doutrina totalmente diferente. Depois ele tem essa interpretação ridícula da frase que o Plínio Salgado disse, que é dos intelectuais, que em vez de ser o que é obviamente o real, porque no Brasil tinha muita politicagem na época, que a minha interpretação o Brasil necessita de uma renovação intelectual, onde a razão guia a nação, em vez da politicagem. Ribeiro Couto, como o Brasil precisa de um Mussolini, o Mussolini tem que ser eu. Isso é uma interpretação ridícula. E depois ele acusa o Plínio Salgado de ser megalomaníaco. Diz que ele sempre dizia que o integralismo não tinha se inspirado em nada, que tinha saído da genialidade dele. Mentira. Em um discurso do Plínio Salgado, ele diz o seguinte: eu não tenho a veleidade de dizer que inventei coisa nova. Plínio Salgado nunca tomou crédito pelo que ele fez no integralismo. Ele pegou o crédito do que ele condensou, mas tudo, o Plínio Salgado sempre disse: olha, eu só peguei o que já estava nas ideias do Brasil anteriormente. Eu apenas condensei, vamos dizer assim, basicamente. Plínio Salgado nunca teve o ego inflado para dizer que foi ele que criou o integralismo. O Plínio Salgado sempre colocou tudo nos seus devidos lugares, que é uma doutrina que veio de Olavo Bilac, Antônio Farias Brito, tem o Farias Brito, Alberto Torres, um monte de outros autores que são diferentes, incontáveis. Que é o propulsor do Farias Brito. O Oliveira Viana, principal. Enfim, muita gente. Exatamente. E depois, obviamente, acho que eu não preciso dizer que isso é o suficiente para dizer: o integralismo é brasileiro. Mas depois ele cita um argumento que é um erro bem de recruta do integralismo,
é achar que o integralismo se inspirou no integralismo lusitano e na Action Française. Isso é uma tese que está ultrapassada em 86 anos. Porque o Miguel Reale, no artigo Nós e os Fascistas da Europa, responde uma revista francesa, que disse que, elogiando o integralismo, disse que o integralismo brasileiro era uma, como é que eu posso dizer? Eram os filhos espirituais de Charles Maurras. E o Miguel Reale responde, não pode haver engano maior. O nacionalismo integral do Maurras é intrinsecamente monarquista, enquanto o integralismo tem uma orientação republicana. Sem contar que o Maurrasismo também e é muito, muito católico, enquanto o integralismo tem raízes católicas, mas ele aceita outras religiões. O Maurrasianismo não, o Maurrasianismo é isso, só catolicismo, acabou, ponto. Corrija-me se eu estiver errado. Se eu me lembro bem, o integralismo pega muito também sobre a questão da revolução espiritual. Então a única coisa que é rejeitada sobre o integralismo é a questão do ateísmo. Exatamente. E outra coisa muito importante de se lembrar, é aquela coisa, falar que se inspirou em Charles Maurras e nos lusitanos. Aí beleza. Aí, sabe como você destrói esse argumento? Fala como? Como? Oi. Achei que era pergunta retórica, por quê? Não, você fala, por quê? O cara vai ficar, o nome. Pô, você não queria usar argumento vazio, não? Então não faça isso. Exatamente. Não, é tipo, o Salazar criou o Estado Novo, o Vargas criou o Estado Novo. Qual a relação dos dois? Porra nenhuma, mas tem o mesmo nome. Exatamente. O próprio Plínio Salgado, a suposta entrevista que ele teve com o Elgio Trindade, né? Duvido um pouco, mas tudo bem. Que o regime do Salazar, que não é integralista lusitano, se assemelha muito mais ao integralismo brasileiro do que ao integralismo lusitano. Sim, ou seja, ele é até elogiado por Plínio Salgado em um depoimento não, um discurso que ele dá na Câmara sobre como que o Salazar ele foi um líder genial por não ter enfiado a Portugal em uma guerra ridícula com a Espanha por ideais e ter preservado a integridade do Estado português, para o povo português em si. Não, da Península Ibérica como um todo. Também. Ele se encontrou com o chefe nacional, ele se encontrou com o Salazar. Sim. Tem até uma foto deles. E depois vem o que eu acho que eu não vou refutar, porque o SUS já refutou no início, que é esse negócio de querer acusar a Igreja Católica de proto-fascismo. No meu artigo que está sendo feito, eu respondo... A igreja excomunga o fascismo, não tem como a igreja ser fascista, que é devido à idolatria ao Estado. Ela condena certos pontos. Exemplo, estatolatria. Sim, ela não pega e fala, o fascismo tem um cheiro ruim, logo eu não quero ele perto de mim. Ele fala, o fascismo acerta aqui, aqui e aqui, e erra aqui, aqui e aqui, entendeu? Sim. Exatamente. Ou seja, por quê? Porque se pegasse, os caras podiam só pegar o fascismo, mudar de nome, como ele tá falando no vídeo, e fazer o fascismo de novo. No caso, a igreja é bem específica nos pontos que é heresia. Daí a igreja teria que pegar e falar, ó, isso daqui que é um camaleão também tá errado por certo ponto. Os caras não entendem, cara, eles ficam nessa porra desses argumentos seculares, essas porra de, sabe, esse reducionismo barato. Porra, se quer fazer uma crítica, faz uma crítica bem construída, não tenta jogar Betzmel, porra. Exatamente. Eu, no meu artigo, eu dei uma resposta mais elaborada. Vamos falar do artigo no final. Vamos prosseguir o vídeo para não ficar muito grande. Mano, essa porra desse vídeo tem 1h20. Isso vai ficar muito grande. Você vai ter que pegar vamos reagir então até metade. Vamos reagir, acho que até metade, o máximo que a gente conseguir. Posso pegar um copo d'água, cara? Essa porra vai me dar sede fodida. Pode, só dá play. Se não der play agora, eu não vou poder pausar quando vocês comentarem, cacete. Não, mas vamos deixar rodando um tempinho aí, depois a gente fala tudo. Eles do fascismo italiano como inspiração, mas ele se inspira também nesses outros movimentos e nessa encíclica. E aí, inspirado nisso tudo, o Plínio volta pro Brasil e ele é bem categórico. Ele volta com um discurso antiliberal, anticomunista, nacionalista, fundamentalista cristão e de harmonização espiritual. Eu já tenho que pausar aqui, provavelmente, não é? Não, eu só ia falar, pô, não tá errado, mas só que é aquela coisa, ele fala já foi que como se só depois que ele voltou, como se ele já não era, como já não tinha dado respingo. Como ele falou do mesmo uma novidade, sabe? Exato. Antes o Plínio Salgado, então, o que ele fala no vídeo aqui, antes do Plínio Salgado, ele era fã da página da Ateia, depois ele virou fã do Padre Paulo Ricardo.
Exato, é como se ele falasse isso, mas aquele nunca foi tão fã assim. É como se Ele ele fosse estudou uma muito criança sobre de 14 materialismo. anos, depois cresceu, entendeu? Plínio Salgado já semeava ideias nacionalistas em 1926, cara. Tem um livro dele dessa época, eu não tô lembrado se é ou o Estrangeiro ou se é o Esperado, não tô lembrado atualmente, mas é de É o 1926. estrangeiro, cara. Ele já semeava isso nessa época. O estrangeiro é engraçado. Tem uma cena lá que o italiano compra papagaios, os papagaios começam a cantar o hino da Giovanesa, o brasileiro vai lá e dá um creque nos papagaios. Certo, vamos Fala, mas beleza. Peraí. Vamos não perder, vamos não se perder muito em minúcia, vamos deixar o vídeo rodar até lá os 15, 16 minutos, depois a gente vai comentando tudo, então. Vamos tentar comentar por tópico, porque o vídeo ele tem essas barrinhas do YouTube aí é fácil. Ó, os 3D, o integralismo cresce, membros famosos. É bom que daí isso daqui facilita, que daí a gente pica em certo tópico aqui, e daí já condensa tudo em 3 vídeos ou em 2 vídeos bem separados, caracterizadamente refutando o cidadão. Perfeito, dá um play. Da sociedade. Ele volta com esse discurso. E aí, o encontro dele com Mussolini em 30, em 31, ele funda um jornal chamado A Razão. Ele funda esse jornal A Razão e ele funda o CEP, que é a Sociedade de Estudos Políticos, que seria o embrião do integralismo, o CEP. O CEP é fundado no Vale do Anhangabaú, esquina da São João com a Prestes Maia. Exatamente a esquina que aqueles caras estavam cantando. O ponto onde foi fundado o CEP é um ponto de peregrinação integralista até hoje. Então, naquela esquina, num prédio lá perto, foi fundado essa sociedade que seria o embrião do integralismo. Aí, depois da fundação da CEP, em 32, na mesma sede, eles fundam a AIB, Ação Integralista Brasileira. E o Plínio Salgado, apoiado pela intelectualidade admiradora do fascismo no Brasil, vai até o Teatro Municipal e lê o manifesto da AIB, que é o manifesto de outubro. Então aqui, manifesto de 7 de outubro de 32, que é o manifesto que funda a AIB. E aí ele lê no Teatro Municipal esse manifesto que é muito curto para um monte de intelectual fascista brasileiro. E aí o que tem nesse manifesto? O integralismo é um movimento antiliberal, anticomunista, ultranacionalista e fundamentalista cristão. O líder máximo do integralismo era o Plínio Salgado, que não era só um chefe político, mas era também um chefe religioso. E isso é importantíssimo. Uma das marcas fundamentais do integralismo é o fundamentalismo cristão. E aí eles escolhem... Então, eu vou me ausentar um pouco, mas só que isso daí eu quebrei também. Sigma significa soma. O sigma representa a soma dos elementos que iam compor o Estado integral. E, gente, eu vou antecipar uma coisa pra vocês. Eu não vou ficar explicando o que é Estado integral e homem integral e sociedade integral. Sabe por quê? Porque a concepção de mundo do Plínio Salgado, e eu não falo nem do integralismo, eu falo do Plínio Salgado, é muito esotérica. Ela é também idealista, mas ela é esotérica. É um negócio que é uma tremenda de uma perda de tempo. E aí, nós temos aqui, né, o Sigma, o lema Deus, Pátria e Família. É um lema que não lembra absolutamente nada. Tenho certeza que vocês não estão lembrando de nada com esse lema, Deus, Pátria e Família, né? E, perdão que eu vou espirrar. E a camisa verde é escolhida como uniforme. Obrigado. A camisa verde é escolhida como uniforme. Assim, gente, em clara alusão às camisas negras da Itália, tá? Tipo, não tem nem o que falar. E aí, lá quando a gente leu a matéria do Estadão, ele já não lançou essa camisa. A camisa é um elemento... Pode. Por que camisa verde é uma clara alusão à camisa negra da Itália? Olha, Tipo, os comunistas, por muito tempo, eram os camisas vermelhas, tinha exército vermelho, a porra toda. Por que isso não é alusão e o deles é? Não, é aquela questão, veja bem, porque automaticamente pega um símbolo patriótico, logo tem equivalente a uma ideologia nacional da puta que pariu, entendeu? Não, eu acho impressionante que pra ele só tem 3 ideologias. Comunismo, liberalismo e o nacionalismo, que é o nazismo e o fascismo. Tipo, se você odeia o comunismo e liberalismo, automaticamente está no fascismo. Uhum. Tipo, não tem tipo, eu não tenho ideologia ou eu só não gosto disso por causa de outros motivos. Aquela entendeu? questão, o que unifica, o que cola, entre aspas, um pouco, o integralismo, o nacionalsocialismo e o fascismo é o quê? É que todos eles estão sobre o véu de um nacionalismo. O problema é que são respostas diferentes para uma questão. Não, e existe 1001 ideologias no mundo. Acontece que o caso conhece as 3, que é comunismo, liberalismo e fascismo. É aquela questão, pra quando ele ficar com alguma falha no argumento, ele pode jogar o famoso bad smell, né? Tá no lado errado. Não, exato. Não é comunismo, não é liberalismo, é automaticamente fascismo. Tipo, não existe mais, sei lá, aristocracia circense, não tem monarquismo, não. Fascismo e tudo mais. Os japoneses defendiam o Shogun, e o Shogun era tipo um imperador, só que
ele não era a favor da monarquia. Ah, não, fascismo. É. Enfim. Sei. Eu não preciso dizer que acusar o chefe nacional de esoterismo é uma piada pronta. Porque não, ele era... isso daí é só pra ele falar, olha, não entendi porra nenhuma do que o cara escreveu, então eu não vou explicar aqui. Exatamente, ele não entendeu. O fato dele Ele não ter diz- se dado o trabalho de tentar, ele podia até meter o louco e falar, não, que o homem integral é o equivalente ao Volkswagen People, que seria o equivalente ao homem ideal alemão do nacionalismo. Mas ele não se deu nem esse argumento, cara. Ele nem quis ceder a um argumento que é raso, mas é menos raso que o dele. E no Exatamente. começo do vídeo ele falou, não, eu não vou me pegar nessas paradas estéticas, eu vou pegar aqui no núcleo dos caras, aí chega no núcleo e ele fala, então, esotérico, não deu de porra nenhuma, vamos ficar só na parte estética mesmo. É. Aí entra aí esse Exatamente. quadro com só a parte estética, logo, camisa, essas porra. Exatamente. O seguinte, o chefe nacional, ele não é esotérico. O chefe nacional, ele era espiritualista, algo que esse sujeito não deve ter nunca ouvido na vida, porque ele não entende o que o Plínio Salgado se refere a materialismo. Mas então, se você não entende o que é o homem integral e o Estado integral, não existe esse lance de sociedade integral, isso ele inventou. Se você não entende esses dois conceitos, você não entendeu o integralismo. Ou seja, volta 3 casinhas e vai estudar de novo, porque você não entendeu o integralismo. O integralismo, ele é mais do que um mero Estado de autoridade. Sabe o que eu acho que ele leu? O quê? Livro sobre comunistas falando sobre integralismo. Eu acho que ele não leu um livro do Plínio Salgado. Tá correto. Ele o quê? Ele leu o livro de pseudo-historiador. Não, Se ele leu. É aquele caso, é o historiador que ele não pega a fonte primária, ou pega e não entendeu porra nenhuma do que a fonte primária quis e escreveu o livro mesmo assim. Sempre assim, cara. Eu não tô surpreso nem um pouco. E pelo andar da carruagem, esse vídeo, ele só botou bibliografia, mas ele não chegou a ler a bibliografia também não, porque tem erros crassos nesse vídeo. Erros de história que até o integralista ia ficar bravo. Mas o historiador também, porque são erros ridículos que veremos mais à frente. Enfim, pode despausar. Integral, porque ela elimina as diferenças entre as pessoas e compõe o Estado integral. E a camisa, ela devia ser sempre produzida em território nacional. Era proibido usar camisa produzida fora do Brasil. E, por fim, tinha a saudação deles. A saudação deles era o Anauê, que em tupi significa você é meu parente. O Plínio, inclusive, falava um pouco de tupi, né? O Plínio Salgado, como ele era o chefe máximo, ele era saudado com 3 Anauês. E todo Anauê era seguido de um gesto com o braço direito violentamente esticado, que totalmente não é um Sieg Heil. A respeito da visão dos integralistas acerca dos indígenas, a gente vai falar mais tarde. Eu vou antecipar uma coisa pra vocês. Não é bonito de se ver, tá? E aí, no finalzinho de 32 e no começo de 33, a AIB ganha 2 dos seus principais membros. O número 2 e o número 3. O número 1 era o Plínio Salgado, o número 2 era esse cara aqui, Gustavo Barroso, e o número 3 era o Miguel Reale. Então vamos lá, né? Quem que é o Gustavo? Não, eu amei. O Gustavo Barroso, o número 2. Tipo, foda-se se o cara é um puta do historiador. Foda-se se ele é um membro da Academia de Letras. Não, vamos reduzir ele a número 2, como se estivesse na sombra da história, sabe? Ô, Su, você deu um spoiler, cara, que aí que ele vai falar que se você mancha de português, você é um fascista. Só dá um play pra ele falar isso, a gente pode refutar. Gustavo Barroso é escritor. E ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras. E aí, foi tá fundador vendo? do Museu Histórico Nacional. Então ele já era um cara importante quando ele entrou pra IB. E tem uma coisa só que a gente precisa falar pra vocês entenderem quem era o Gustavo Barroso. Gente, o Gustavo Barroso, ele traduziu pro português um texto chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Vamos dar uma olhada aqui. O imperialismo de Israel. O plano dos judeus pra conquista do mundo. O Cara, se ele código traduziu do um livro, ele anticristo, concorda com tudo que o livro provas de fala? autenticidade. Exato, Pera. entendeu? Não, ele traduziu um livro, tipo, eu trabalho de tradutor. Eu concordo com tudo que o cara fala. É. Tipo, os livros do Karl Marx é traduzido do PCO, tá ligado? Tipo, o cara não pode simplesmente traduzir por traduzir. Não, eu tenho que apoiar. Não, eu sou tradutor há 30 anos, eu quero ter dinheiro porque eu tenho que comprar um carro no final do mês. Não, você traduziu porque você concorda com tudo. É de foder. Não, aquele vídeo, aquele cenário que quanto mais você olha, pior fica, cara. Documentos, notas e comentários. Texto completo e apostilado por Gustavo Barroso. Dá uma olhada nessa simbologia aqui, ó. A estrela de Davi com a cobra. Gente, o Protocolo dos Sábios de Sião é um embuste. Vocês sabem o que é um embuste? Embuste é um documento falso. Protocolos dos Sábios de Sião é um documento completamente
completamente forjado que delineia o plano de dominação dos judeus para acabar com a civilização ocidental e dominar o mundo. E assim, nós temos Vixe. muitas evidências de que não só o texto é falso, como ele contém passagens de textos de literatura. Tem trechos que são idênticos a uma obra chamada Diálogos no Inferno. Idênticos. É copiado e colado. Então assim, esse texto serviu como base para muitos movimentos antissemitas. E o Gustavo Barroso foi o responsável por trazer este embuste pro Brasil. É assim, eu preciso falar mais alguma coisa a respeito desse cara? Não, né? E o outro cara aqui, o Miguel Reale, né? O Miguel Reale era advogado e ele era o número 3 da AIB. O Miguel Reale, ele ficou responsável pela doutrina e pela organização da juventude. Por quê? Porque ele tinha 22 anos quando ele entrou. O número 3 da AIB tinha 22 anos só. Só que até hoje o Miguel Reale, ele é referência na área jurídica. Ele morreu em 2006, com 95 anos, morreu bem velho. E ele é pai do Miguel Reale Júnior, que talvez vocês tenham ouvido, porque ele foi um dos caras que protocolou o pedido de impeachment da Dilma. Então assim, muita gente sequer sabe que o Miguel Reale tinha sido integralista, porque ele abandonou o integralismo relativamente cedo e ele ainda é bastante referência no direito. Mas ele era o número 3 da AIB, continuou sendo citado como uma figura importante da AIB. Até hoje ele é citado como uma figura importante da AIB. Então é isso. Com Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, o integralismo adquiriria a sua totalidade. Anticomunismo, anticapitalismo internacional, antijudeu e antimaçonaria. Só que tem uma questão. O integralismo... Não, eu amei isso. Antijudeu. Daí você checa a parte muito responsável da questão da juventude integralista e tem o judeu. Antijudeu, né? Antijudeu. O próprio Miguel Reale disse a frase, acho que é uma ótima frase para refutar isso, que é: os judeus que são discípulos de Israel e tal são bem-vindos em nossas fileiras. Já os discípulos de Trotsky e Rothschild, ou seja, a questão não é porque o cara é judeu, a questão é econômica. Além de que... O problema não é que o cara é judeu, o problema é que o cara começou a criar uma máquina da morte de moer homens e nações, entendeu? Não, é aquele negócio. Foi expulso de 109 escolas, a culpa é sempre da escola. E não é que o cara pegou e o Gustavo Barroso traduziu o protocolo de Sião. O problema aqui é o quê? Que a crítica central do integralismo, pelo que eu entendi sobre suas obras, é a questão do capital internacional, a máquina de moer homens e nações. Não é sobre o povo judeu, porque tinha judeus na fileira da A e B. Não, o que eu tô falando é que ele... O seu argumento é uma bosta, Afonso, vamos ser sinceros. Não, o meu argumento não é isso. Eu tô explicando um negócio eu tô explicando o argumento dele. Não. Que ele fala anti-judeu automaticamente nazista. Sendo que a crítica do integralismo tem porra nenhuma a ver com o povo judeu, mas sim aos mega capitalistas. Exatamente. O próprio Gustavo Barroso, cara, ele tinha ele era meio rígido, mas ele não era um cara capaz de fazer o que o H fez, sabe? O próprio Miguel Reale fala que ele era assim, mas ele jamais compactaria com o que aconteceu na Alemanha. Não, não, é o que eu falei, cara. O cara, pra começar, existe algum histórico de integralista indo tacar fogo em sinagoga, bater em judeu? Não. Queimar livro de judeu? Não tem. Não, o que o Hitler fazia? O Hitler queimava livro sionista, tá ligado? Esse que é o rolê. Ou seja, você tem um espaçamento, um hiato entre o que o cara tá falando que eles faziam e o que eles faziam de fato. Sim. Ou seja, o meu argumento não é tão ruim assim, porque eu tô falando. O cara tá falando que o cara é anti-judeu, só que o cara não foi na conta do judeu. Esse que é o rolê. Não, e o que acontece? O que é engraçado de tudo isso é que ele acusa de ser um fascismo brasileiro e de compactuar com a ideologia nacional-socialista, sendo que é uma crítica dos nacional-socialistas ao integralismo, chamando ele de anti-germânico, devido a eles ensinarem os povos os germânicos no Brasil, os descendentes germânicos no Brasil, português, coisa que não era tão comum no interior do sul do país. O próprio Hitler acusou o Plínio Salgado de caboclizar os arianos. Isso aí é ridículo. Mas então, ele aí 2 vezes, é porque um pouquinho do final aqui do Plínio Salgado, já por 3 líderes, ele tenta associar o integralismo 2 vezes ao bolsonarismo. Primeiro, o Deus, Pátria e Família e o impeachment da Dilma. Por quê? Não, porque se você é Deus, Pátria e Família, você é bolsonarista ou integralista. Você não pode fascista. ser. Eu sou cristão. Sei lá, minha família me tratou bem, eu gosto da minha família. Sei lá, eu gosto do meu país, nesse país aqui eu gosto dele. Eu sou um francês, sou um bolsonarista, tá ligado? É ridículo, é um lema genérico. É um lema genérico, um lema bonito, sim, mas ele é genérico. Ele pode ser adotado por qualquer movimento
mais à direita ou terceira posição, tanto faz. É assim, é um lema genérico. Se você defende essa tríade, você vai usar. Não interessa se você é integralista, fascista, etc. Você vai usar. Mas enfim, esse negócio do impeachment da Dilma é uma óbvia tática de tentar associar o integralismo ao bolsonarismo moderno. Porque qual é a utilidade de citar isso? Nenhuma. E o Miguel Reale... O próprio bolchevismo, se você tirar o lema, a parte do Deus, Pátria e Família, tirar o Deus, você tem o lema do bolchevismo clássico, que é pátria e família. Que é o nacional bolchevismo, essa porra toda. Exatamente. Então, a palavra seguinte... proletariado vem de pai de sua prole. Prossiga. Exatamente. O próprio... Ele tem um outro... Inclusive, pera. Inclusive, ele falou lá, machista não tem mulher. Só tem proletariado, não existe proletariada. Isso aí não existe. Exatamente. O seguinte, ele também cita o Miguel Reale e diz que o Miguel Reale não ficou muito... Ele se afastou do integralismo muito cedo. Não, o Miguel Reale ele só se afastou do integralismo porque ocorreu o golpe do Estado Novo. Mas ele não tinha saído. Dizem até que ele... É aquela questão, o Miller começando a atacar fogos em certas sedes. E é só coincidência que o Miller foi treinado pela Gestapo. Pô, pra você ver como é tão amigo do nacionalsocialismo e integralismo, né? Um cara treinado pela Gestapo, que conheceu o Himmler, porra, começou a atacar fogo em sede da AIB. Ó, que coisa incrível como eles são amigos. Exatamente, né? E tem uma... E pode continuar o vídeo. Continua o vídeo. Já tô quase acabando essa parte. Um erro terrível não daqui era a pouco, centralizado, de forma alguma. Os três líderes discordavam o tempo todo. Escreviam coisas que se contradiziam o tempo todo. E por que isso é importante? Os integralistas contemporâneos, eles pegam trechos diferentes, de pessoas diferentes, seja do Miguel Reale, do Gustavo Barroso, de outros integralistas, e fazem uma espécie de Frankenstein do integralismo para conseguir apagar as controvérsias e as coisas que envelheceram mal. Tipo o antissemitismo explícito do Gustavo Barroso. É literalmente para não pegar mal. Outra coisa, gente, característica típica dos movimentos fascistas dessa época. O integralismo, ele tinha uma milícia. Então, olha só. O integralismo tinha uma milícia armada. E o comando nacional era do Gustavo Barroso. O general das milícias era o Gustavo Barroso. Então, assim, todo integralista acima de 16 anos devia entrar pra milícia. Era uma organização paramilitar. Por quê? Porque o integralismo tem um projeto de poder. Os integralistas visavam tomar o poder no Brasil. E eles visavam tomar esse poder de forma armada. Então é isso, gente. De 33 pra 34, a gente ainda tá falando do comecinho do integralismo. O integralismo dá um salto e muitos membros começam a entrar. Então ele passa de 24 mil membros, que já é um número extraordinário, pra 160. Enfim. O erro mais grotesco que é o integralismo não era centralizado de forma alguma. Os três líderes discordavam o tempo todo. Primeiro, mentira. Eles tinham as opiniões dos três. Eles divergiam em assuntos exteriores ao Brasil, acerca do NS, fascismo e tal. Agora, a questão doutrinária era unificado, sim. Ele tá mentindo na cara dura. Se você vê o Miguel Reale, ele cita o Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Ele cita o Plínio Salgado direto no livro. É ridículo o que esse cara tá falando. E depois ele cita que os integralistas modernos, contemporâneos, pegam trechos diferentes de pessoas diferentes para fazer uma espécie de Frankenstein do integralismo para apagar controvérsias. Meu Deus do céu, essa é a parte mais ridícula. Ridícula, porque isso não faz sentido nenhum. Nenhum integralista faz isso. Nenhum integralista mistura. Todo integralista trata de um certo assunto e pega a ideia definida por cada artigo certinho. Não tem nada de Frankenstein. A definição é sempre a mesma, sempre chega na mesma conclusão. São palavras diferentes. É a mesma coisa que eu dizer que Marx e Engels eram contrários, porque eles diziam certas coisas em diferenças. E outra, vou citar aqui um jornal. Jornais vendidos a Moscou, através de ridículos boatos, tentam lançar a confusão dentro do integralismo. Um comunicado da chefia da Ação Integralista Brasileira. Abre aspas. O integralismo é uma força unida e coesa que só obedece à voz do chefe supremo Plínio Salgado. Fecha aspas. A ofensiva de 15 de abril de 1936. Acabou o que esse cara falou, beleza? Ele mentiu, ele não sabe do que ele está falando, ele só cospe algo que alguém falou pra ele, ou ele tirou isso da cabeça dele pra dizer que o integralismo ele é um movimento ridículo, porque ele tenta o vídeo inteiro dizer que o integralismo é ridículo. E vou aqui com um trecho do Gustavo Barroso. O integralismo
Exige o juramento de fidelidade ao chefe nacional. É princípio da doutrina integralista, ainda recentemente exposto e desenvolvido com grande clareza por Plínio Salgado, que o chefe não é uma pessoa, é uma ideia. Acaba com um argumento que ele vai usar no futuro, tá? Fiquem ligados com essa frase: o chefe não é uma pessoa, é uma ideia. Essa ideia está encanada num homem. Um homem que não é possível defendê-la, com risco de sua própria vida sem lhe jurar fidelidade. Gustavo Barroso, o Integralismo e Catolicismo, página 111. Eu acho que não precisa elaborar muito, né? Ele mentiu. E já tem um erro agora, que ele vai falar, ele não terminou de falar, mas eu não quero ter que pausar de novo, então vamos. Ele diz que a A e B tem um salto de 24 mil membros para 160 mil. Não, pera. Antes, vamos esperar ele falar essa parte, aí, tipo, compacta com outras que ele vai falar mais pra frente, aí refuta tudo. Exato. Só vou dar um adendo aqui. Não, Ele fala, tipo, que o integralismo tinha uma força paramilitar, como se, tipo, tava todo mundo em paz, aí vai lá no integralismo mal e com uma força paramilitar. Não é como se na mesma década os comunistas fizessem tentona comunista pra tentar fazer a mesma coisa, só que colocar um regime comunista. A milícia integralista era pra combater a violência comunista. Eles não eram o integralista pega a camisa verde de miliciano e vai lá bater, não. Era uma milícia de autodefesa. Eles eram de defesa. Não eram. Não, eu sei, mas tipo, ele fala isso na década de 30, como se não tivesse, tipo, todo mundo fazendo isso. Sei, exatamente. Isso aí eu não quero citar, porque se a gente citar muito isso, a gente destrói o cara. Eu quero só fazer o básico do básico. Que tá mais errado, porque se fosse citar tudo, né? Mas enfim, deixa ele falar aí no integralismo cresce, né? Dá o play aí, Sus. 30 mil. Só que o Plínio, até o fim da vida dele, vai falar que o integralismo teve 1 milhão. 1 milhão limpo. Só que isso é assim, sabe? Ele inventou esse número. E aí a questão é a seguinte: como é que o movimento novo, na década de 30, consegue um número tão grande de militantes? Então, com jornais, os integralistas davam uma importância gigantesca para a imprensa. Eles publicavam muitos jornais e revistas, muitos mesmo. Esse aqui é o mais importante, A Ofensiva, que é um jornal que foi criado em 34 e extinto em 38. É só um exemplo, tá? Tinha outros jornais, lembra que eu falei do A Razão? A Razão ainda existia. Esse jornal aqui chegou a ser diário, gente. Vocês conseguem entender a infraestrutura que você precisa ter para publicar um jornal diário? E aí dá uma olhada aqui. Só os agentes do Comintern, só os assalariados de Stalin se inquietam com a marcha do integralismo e contra ele movem alguns liberais que por imbecilidade, servilismo ou cupidez de ouro se docilizam às manobras de Moscou. Os caras, eles tinham essa narrativa do tipo: nossa, nós estamos botando medo no Comintern. Comunista treme na base com o integralismo. Pois é, né? Eu falo ou vocês falam? Aqui, ó, A Ofensiva, orientação de Plínio Salgado. Gente, absolutamente tudo tinha que ter o nome do cara, tá? O Plínio era um cara megalomaníaco, eu não tô brincando. E aí, não só a Ofensiva era o principal jornal, como eles criaram o Sigma Jornais Reunidos, que era um consórcio que chegou a reunir 138 jornais. Aí eu tenho que agradecer o Vinícius novamente. Eu tava perguntando pra ele, como é que eles conseguiram infraestrutura pra isso tudo? E aí o Vinícius falou: então, você caiu no ziriguidum dos integralistas. A maior parte desses jornais era publicado esporadicamente, de maneira artesanal, e eram basicamente cópias do A Ofensiva. Eles publicavam isso aqui, imprensa integralista, pra dar a ilusão de capilaridade que eles não tinham. Aí eu falei: moleque, eu nunca ia saber disso se não fosse o Vinícius. A gente precisa sempre lembrar, gente, que fascista mente sem medo de mentir. E aí, outras coisas, né? A e B tinha inserções nos rádios, pagavam inserção no rádio, mas eles tinham duas rádios, eles chegaram a abrir duas rádios. Uma no Maranhão chamada Sigma e uma na Bahia chamada Voz do Oeste. Rádios bem pequenininhas, tá? E tinha também a Sigma Film, que era responsável por filmar as concentrações, os protestos, as solenidades, etc. Eu, infelizmente, não consegui achar nenhum registro do Sigma Film. Eu sei que existe na Cinemateca os registros da Sigma Film, mas eu não consegui achar. E, gente, o mais engraçado, os integralistas, pra tentar divulgar a sua doutrina, né, eles faziam uma pancada de tralha, cacareco, souvenir. Então deem uma olhada aqui, ó. Bala integralista. Lembra do camisa verde que eu usei lá em cima? Então, só que é cigarro. É uma embalagem de cigarro. Camisas verdes. Ó, só os Pirex. Pratinho Pirex. E xicrinha. Eles faziam um monte de tralha. Isso aqui são só os que eu achei a foto. Mas tinha bastante coisa, tá? E aí, gente, vamos pra parte mais pitoresca. Em 37, eles publicam um livro. Posso falar minha opinião? Não, começa do começo. Começa dos números. Não, primeiro. Pera, eu posso mandar minha opinião no âmbito de integralismo pra depois vocês mandar a parte que entende a parada? Vai, fale eu não sou o idiota do Júnior. Mano, o cara, ele cita uns bagulho que é tipo normal de, tipo, integralismo é um movimento político. O que o político faz?
põe o nome dele nas coisas e faz bagulhozinho personalizado dos caras. Tipo, qualquer político faz isso. Qualquer político faz isso. E o cara fala como se, fascismo tá crescendo. Ou seja, se você é um político, você automaticamente é fascista. Enfim, vamos comentar um pouco sobre o que ele falou. Não, No começo ele fala de 20... Olha, tem prato do integralismo, tá ligado? Tipo, eu acho prato aqui na minha cidade depois de 2001 daqui, mano. Sei Tá lá, na minha casa tem. Acho que se o integralismo tivesse começado como Stalin, sabe, assaltando bancos, talvez teria. Exato. Vale ressaltar uma coisa. Esses pratinhos, eles não são da IB pelo que eu lembro não, viu? Eles são do PRP. Mas então, outro anacronismo esquisito aí, mas então. Primeiro, ele cita que o integralismo tem um salto de 24 mil membros para 160 mil. É aceitável essa afirmação, porque ele fala nisso. Só que depois ele acusa o Plínio Salgado de estar mentindo sobre o número de filiados à EB, dizendo que o Plínio até o fim da vida dele ia dizer que tinha 1 milhão. Ele inventou esse número. Agora, isso é informação acadêmica, tá? Eu peguei isso da Luciana Agostinho Pereira Taides, do Congresso Internacional de História. Eu não tô falando informação de integralista aqui, o Plínio Salgado falava isso. A estimativa mais modesta da EB tinha a 500 a 800 mil adeptos. E isto é uma estimativa modesta, tá? Não é estimativa total, não. Ou seja, ele disse que o Plínio mentiu, só que ele mentiu porque ele não deu a informação acadêmica também. Ou seja, ele tá mentindo. De qualquer forma, tanto pro historiador médio quanto pro integralista. A base dele também é mais ideológica, vamos lembrar disso daí, né? A base dele é muito mais um prefixo ideológico, ele não fica citando um monte de gente lá, comunista, da UP e tudo mais, tal, então é por isso mesmo. Aquela questão, né, cara, o foice e o martelo ele não ajuda muito o argumento do cidadão. Exato. Mas outra coisa. Não, o maior defeito de todo esse vídeo é o lance dele. Só tem, tipo, 3 ideologias no mundo: comunismo, liberalismo e fascismo. Se você é contra as primeiras duas, tá na terceira, automaticamente. Outra coisa, esse então, não é o erro do vídeo dele. Fala. Outra coisa, senhores, muito importante é se lembrar, cara, que é sobre essa parada toda da imprensa e do jornal e tudo mais, a imprensa integral e tudo mais. Cara, vamos começar pela CEP. Vou pegar da CEP rapidinho. A CEP, quando foi fundada a CEP, o Salgado ele já tinha uma certa rede, uma network de vários amigos, colaboradores de jornal. Ele mesmo era jornalista, você acha que ele ia conhecer outros jornalistas? E o movimento da CEP se espalhou para Minas Gerais e para o Ceará. Por quê? Porque tinha muita gente de outros jornais que ficaram interessados nessa ideia. Quando a IB surgiu, já surgiu estourando. Por quê? Porque já tinha filiais da CEP, tinha gente que era interessada na CEP, que divulgava os estudos políticos do Plínio Salgado e de demais afiliados da CEP. Então, quando explodiu, né? Quando explodiu o movimento, o que aconteceu? Esses jornais naturalmente aderiram. E sim, eram jornais regionais, eram jornais, jornais pequenos, gazetas locais, realmente, mas só que eles aderiram à imprensa integral. E depois teve, é claro, a construção para unificar tudo certinho. Sobre essa parte de esses jornais locais só eram repasses da ofensiva, eu não vou dizer que é da ofensiva, só que tinha sim uma secretaria que era sobre a doutrina integralista. Se naquele jornal falasse algo sobre o integralismo, iria passar pelo crivo lá do integralismo, iria passar pelo Plínio Salgado, iria passar pela Câmara dos 40, ou iria passar pelo triunvirato, né? O restante do triunvirato, que é o Miguel Reale e Gustavo Barroso, entendeu? O cara não entende. Pô, beleza, o cara não podia pegar a cronologia da CEP pra ver que ele já tinha uma popularidade entre o jornalismo e tal, e não era um cara qualquer. Tipo, é como se ele falasse assim, surgiu do nada e se foi do nada, sabe? Ele fala como se alguém tivesse injetado dinheiro no integralismo e ele tivesse montado uma network gigante do dia pra noite, entendeu? Ele fala como se os integralistas tivessem feito o que o Partido Comunista fez, basicamente recebendo dinheiro de banqueiro. Exatamente, aliás, essas coisas que ele citou, tipo bala integralista, cigarro,
eu acho que vendia café também. Isso era uma indústria integralista para fornecer o próprio movimento, era uma espécie de mercado. Algo similar foi o que a Guarda de Ferro fez na Romênia. Eles abriram uma espécie de comércio. Não só isso, você também tem essa mesma coisa que do comunismo. Tipo, não tinha internet pra você colocar lá camisas da vista direita, não sei o quê. Não, o meio de financiar essas paradas era assim, era vender coisa. Exatamente. Ele disse que o Plínio Salgado tinha que botar o nome dele em tudo, né? É megalomania. Bicho, jornal antigamente era assim. Eu vou citar aqui o jornal A Batalha do Rio de Janeiro. Eu estou vendo pelo Memória BN. Título: A Batalha. Diretor: Júlio Barata. Facção, também da Ação Integralista Brasileira. Direção de Miguel Reale. Isso é algo de jornal. Você tem que botar o cara que edita coisa, que faz, orienta, dirige. Isso é algo de jornal, bicho. Isso não é porque o Plínio Salgado é megalomaníaco. Isso é coisa de mídia. O cara quer que você cite a informação sem citar sua fonte, basicamente. Que você faça mágica. Exato, hoje também tem o nome do cara, só que ele não fica no começo, ele fica no final. Exatamente. O falador tem lá o nome do cara que fez. Exatamente. E outra, o cara, ele debocha da gente. Ele fala, nossa, ele diz que os integralistas tinham uma narrativa. Nossa, nós estamos botando medo do Cominter. O comunista treme na base com o integralismo. Pois é, né? Eu falo, vocês falam. Eu falo. O integralismo realmente botou medo no Cominter. No jornal A Batalha, no dia 18 de janeiro de 1976, teve uma circular secreta do Luiz Carlos Prestes, onde ele admite que o integralismo teve um papel vital para a derrota do comunismo no Brasil. E isso é verdade, os integralistas, eles participaram ativamente do lado governista da intentora comunista, para impedir os comunistas. A Praça da Sé... Nessa parte eu não dou nem tanto crédito ao integralismo, porque, sinceramente, o maior inimigo do Júlio Prestes, da coluna Prestes, era a língua do Júlio Prestes. Exatamente. Agora você compara a Batalha da Praça da Sé, que foi um ataque covarde, de tocaia, de gente desonesta, com um cara que nem era do Brasil também. Exato. Um artista lá, ucraniano, né? Que veio, acho que roubou a arma e tal, né? Compara com a ação heróica dos integralistas que foram lá lutar ao lado dos nossos policiais, dos nossos militares, ao lado deles para combater o Moscou. Eu falo desse jeito heróico mesmo, falo desse jeito propagandista porque eu não tô nem aí, porque foi isso mesmo. Foi um monte de covarde que não teve piedade, não viu que aquelas pessoas tinham família, apontar fuzil na frente de um monte de pessoas que defendiam um ideal, com criança e mulheres, porque mulheres e crianças marchavam com os integralistas. Olha só o nível dessa gente que comunista é. Eles atiram para onde tem criança e mulher. O comunista pode dizer, mas a gente não sabia. Eu posso dizer, mas vocês não querem matar o mal pela raiz? Levaram muitas pessoas aqui, pessoas inocentes, que eram apenas pessoas que estavam defendendo o seu ideal em combate a uma ideologia que nem estava no Brasil. Só teve em Minas Gerais com a Legião Revolucionária. É isso. São covardes. A Batalha da Praça da Sé é um ataque terrorista. Falo com todas as palavras. E repito, a Batalha da Praça da Sé foi um ataque terrorista contra cidadãos de bem. Os comunistas são criminosos, eles sempre foram. Aquele partideco ridículo deles, a ANL, tinha financiamento de Moscou. Eles fingiam que não tinham. Ou seja, eu acho que eu só preciso dizer isso com esse mini rage, né? E Jair Guimarães e Caetano Spinelli descansem. E esse Ian Neves realmente é um mentiroso. Mas enfim, continue. Essa parte aqui é ruim, tá? Essa parte aqui consegue ser pior. Então continue. Livro deveras interessante, que é o Protocolos e Rituais. É um livro que dava as diretrizes dos aspectos cotidianos dos integralistas. Quais? Todos. Os integralistas tinham uma vida extremamente ritualizada. Então, por exemplo, camisa verde. Lembra da camisa verde? A camisa verde era sagrada, gente. Você não podia beber álcool vestindo a camisa. Não podia jogar jogo de azar. Não podia dançar ou usar durante o carnaval. Se você usasse a camisa em algum desses eventos,
ou fazendo alguma dessas coisas, você era punido com falta disciplinar. A camisa tinha que estar sempre alinhada, passada, bonitinha. Outro exemplo, sabe aquele hino todo torto que eles estavam cantando? O Avante? O Avante era o hino oficial, que foi escrito por Plínio Salgado. Mas eles também cantavam o hino nacional. Só que eles cantavam só a primeira parte. Não pode cantar deitado eternamente em berço esplêndido, porque o Brasil jamais estará deitado. Vocês entendem o nível de infantilidade dos caras? O gigante acordou. E aí, gente, tinha também as diretrizes de como deveria ser uma sede do integralismo. E assim, o integralismo tinha sede até internacional. Tinha sede em lugar pra caramba. A sede tinha que ter, número 1, foto do Plínio Salgado, de preferência bem alta. 2, um relógio com a frase "Nossa hora chegará". 3, na sala principal tinha que ter esse cartaz: "Integralista é o soldado de Deus e da pátria, homem novo do Brasília, que vai construir uma grande nação. Plínio Salgado". O integralismo tinha ritual pra batismo, casamento, funeral, tudo, tá? Tudo. Você tinha que andar integralista, se comportar integralista, vestir integralista, falar integralista, morrer integralista. Tudo isso era ritualizado. E, falando em morrer, lembrem-se que integralista não morre. Segundo eles, integralista vai pra milícia do além, pra ser comandado por Deus. Então, gente, vamos falar de algumas figuras famosas que foram integralistas. Então, primeiro, pode pausar. Enfim. Primeiro, ele basicamente quer dizer que o integralismo não aceita, que o integralismo ele regula tudo do cotidiano. Só eu que peguei ali o sotaque, sabe, mais piadinha com sotaque alemão, porque como eu disse anteriormente, né, nada é mais germânico do que ensinar alemães a falar português, e nada é mais pró-nacional-socialismo do que ter sua sede incendiada por Miller. Exatamente. Ele quer dizer... O integralismo não aceita. Vamos dizer, basicamente, ele quer insinuar isso. Não adianta esconder, ele quer dizer isso. Eu tô falando, você realmente quer dizer que o integralismo não aceita. Então, o integralismo, ele regula certas coisas do integralismo. Ele tem que se portar como um homem, de fato. Um homem íntegro. Você tem que, quando você vê a bandeira nacional, você faz um anauê. Agora, o integralismo regula a vida inteira do cara? Não. Artigo 1º, ou seja, tá vendo aquele negócio que ele mostrou, aquele documento, os documentos protocolos? Protocolos rituais, eu tô com ele na mão agora. Na mão não literalmente, eu tô com ele com PDF. Vou ler o que ele deveria ter lido. Artigo 1. Os protocolos e rituais da ação integralista brasileira têm por fim codificar os dispositivos gerais e mais importantes de seus regulamentos e estabelecer normas, fórmulas e usos que regulem os atos públicos e os cerimoniais integralistas. E bem assim fixar honras, regalias, direitos e deveres relativos a todas as autoridades do Sigma. Então, como você pode ver, o principal dever dos protocolos e rituais não era transformar o integralista em um integralista, só isso que é a parte da personalidade dele. Não, é deixar a organização organizada, ser digna do nome organização. É um documento disciplinar. Você não pode ir pra manifestação integralista e fazer que nem bolsonarista ou esquerdista faz. Que é ficar gritando palavrão, ficar gritando que nem maluco, ficar dançando, ficar quebrando coisa por aí. Não. Você tem que se portar como um homem, como uma pessoa que você... Como é que eu posso dizer? Você é um cara que tem um ideal, você é sério, você... O problema desse cara... Ele vai citar a obra. Só que ele vai citar quase nada. Ele só vai citar... Eu vou citar todos os livros que ele cita. O que é o integralismo de Plínio Salgado, doutrinas e táticas comunistas de Plínio Salgado, o integralismo ao alcance de todos de Jaime Ferreira, o Brasil Colônia de Banqueiros do Gustavo Barroso e só, pelo que eu lembro. Mas ele vai falar do que ele fala, ele vai tipo falar, olha, nesse tal livro ele aborda tal tema de tal forma sobre tal assunto, ele vai falar aqui, fascista. Não vai falar. Ele só vai pegar uns trechos. Ele vai pegar um trecho do Doutrina e Tática Comunista. Ele vai fazer igual o Herr Bugalho fez. Eu refutei aqui uma frase do Imbecil Coletivo, tá refutado o livro inteiro. Não, cara, ele não refuta não, tá? Ele finge que não sabe que aquilo tá certo. Não, cara, vamos ver isso mais tarde. Quando ele falou do homem integral, eu pensei que ele ia reduzir pro My People. Eu pensei que ele reduziu o homem integral ao The Ubermensch ou The Volks People. Só que, tipo... Cara, nem isso, ele não se deu trabalho nem de utilizar um argumento tão raso como esse, ele usou um mais raso ainda. Esse vídeo, ele é enorme como um oceano, e ele é profundo feito uma poça. Ele gastou 1h20 pra falar isso. Pra falar uma frase que dá pra gente refutar em 5 minutos. Exatamente. E essa que vai vir agora, membros famosos,
é bem inútil essa parte. Ele só vai citar o João Cândido e depois ele vai falar: isso significa que o integralismo tratava o negro bem, o índio bem? Não, ele vai explicar mais tarde. E é aí que vem a parte mais desgraçada desse vídeo, que veremos depois. Mas então... Dá play então. Não, dá play não, pera um pouquinho. Eu queria falar sobre também, sobre ele falar da milícia do além. Outra coisa, essa milícia do além, que ele falou, ele vai lutar com Deus lá. Não é isso. E não tá isso no protocolo dos rituais. No protocolo dos rituais fala que a milícia do além é a lembrança, é você lembrar de seus companheiros. É lembrar daqueles que morreram pelo ideal. É isso, não é uma ideia religiosa, é uma ideia de um memorial, uma homenagem. Não é um culto, é uma homenagem. Ele morreu. Exatamente. Exatamente. Agora play isso. Olímpio Mourão Filho foi o precipitador do golpe de 64. Integralista importante, a gente vai falar dele daqui a pouco. Segundo, Dom Helder Câmara foi um dos caras que mais combateu a ditadura militar. E foi integralista também. Depois, João Cândido, o líder da revolta da Chibata, foi integralista. E, quando era bem jovem, o Vinícius de Moraes. E aí, falando do João Cândido, né? Me fizeram uma pergunta esses dias quando eu falei sobre integralismo. Falaram, integralismo, como ele tinha uma perspectiva de o homem integral, da raça integral, então ele era um fascismo antirracista? Então, não. O integralismo, ele tinha esse discurso de raça brasileira, só que com uma visão de democracia racial, de exaltação da miscigenação, das misturas das raças brasileiras, etc, etc. Qual que é a questão? Qual que é o problema disso, né? Isso apaga as diferenças raciais e as diferenças do preconceito racial que foram construídos historicamente no Brasil. Então, assim, uma das evidências disso é, eles falavam do período, por exemplo, do Império Brasileiro, quase não falavam de escravismo. Então, você ter um discurso exaltando uma raça brasileira, exaltando democracia racial, isso é extremamente problemático, porque o Brasil não se formou num regime de democracia racial. O Brasil se formou em cima de escravidão negra. E apagar isso é extremamente perigoso, porque sem identificar as origens do racismo no Brasil, ele nunca será solucionado. E com essa coisa de Anauê, não sei o quê... Uma mentira aí, tem uma informação bem duvidosa que esse cara falou, tá? Que é... Eu consegui achar algo eu consegui achar o que ele falou de raça brasileira em outro lugar, de outro cara. Mas então, vamos falar. Quando ele disse que o integralismo apoiava, defendia o Gilberto Freire, ele que falou a teoria que eu falei pra você da raça brasileira, das três raças, a união das três raças, e da democracia social. O branco, o africano e o índio, é o Gilberto Freire, que é o maior sociólogo do Brasil. Tipo, você aprende na qualquer faculdade que você fizer, tá ligado? De sociologia. O Gilberto Freire é fascista também? Fica esse questionamento. Não, deixa eu falar. O integralismo não falava disso. Ele dizia que era as raças construtoras, tal. Mas ele não falava miscigenação, obrigado. Não, nada disso. Eu vou explicar. Enfim, quando ele fala, o integralismo defende o conceito de democracia racial. Mentira. Democracia racial é um conceito que foi feito para negar que existe racismo no Brasil antigamente. Eu não vou entrar em parafusos, tá? Eu só vou dizer que isso é mentira. O integrismo nunca defendeu isso. Então, esse argumento que ele cita de exaltar a miscigenação, eu vou dissecar ele porque ele não falou, certo? Ele não quis explicar porque ele quis deixar no ar. Mas o que é isso? Ele quer acusar o integralismo de querer uma política de branqueamento. Porque esse negócio da democracia racial era apagar o negro aos poucos. Não era matar ele tudo, não, apagar aos poucos, com miscigenação. Aí se miscigenando primeiro se miscigena um negro com um branco, nasce um pardo, esse pardo vai com um branco, aí você já sabe, vai ter uma época que ele vai ser o palmitamento, como dizia. Exatamente. O que é uma farsa, porque da mesma forma que acontece isso, acontece o empretamento. Acontece pra caralho. Meu Deus do céu, ainda bem que a gente não tá na Twitch. Então, muito, ele continua com esse negócio de democracia racial, mas o integralismo nunca defendeu isso, nunca. O integralismo, ele tinha conhecimento que o pessoal estava se envergonhando demais do negro e do caboclo. Isso é algo que o integralismo ele fala muito, cara. Por exemplo, eu vou pegar o trecho aqui do livro O Integralismo ao Alcance de Todos, que ele cita, mas ele não leu essa página porque ele não é o que ele quer, né? Mas então, abre aspas, os brasileiros das cidades não se devem envergonhar do negro e do caboclo de nossa terra, porque eles são legítimos brasileiros. O negro e o caboclo merecem o nosso respeito e a nossa admiração, porque o progresso do Brasil é devido principalmente a eles, que vivem no trabalho agrícola, cultivando os campos e enchendo os nossos celeiros. O integralismo ao alcance de todos, Jaime Venceslau Júnior, página 107. Mas então, não acabou não, tá?
Ele diz que quando os integralistas falam do Império, eles não falam de escravidão. Mentira, Plínio Salgado cita isso. Ele fala o período da escravidão foi um período de extremas barbaridades. Os capitães de navios, eu tô olhando direto do livro dele, tá? Que é o livro História do Brasil. Acho que é o segundo volume. Foi um período de extremas barbaridades. De Plínio Salgado. Foi um período de extremas barbaridades. Os capitães de navios, quando notavam estarem sendo perseguidos, jogavam toda a sua carga ao mar, amarrando pedras aos pescoços dos negros. Um racista nunca ia admitir isso. Nunca. Porque ele não quer. Ou seja, os integralistas falam sim disso. E a citação, pelo que eu lembro, deixa eu ver aqui. Página 138. O facsimile, no dedicatório do livro, do História do Brasil. Aos africanos e índios que souberam trabalhar humildemente tantas vezes morrer em 4 séculos da nossa história e ficaram olvidados nas sombras do tempo. Aos que tombaram no chão das batalhas que iluminaram de glória os comandantes e cobriram de negro véu os desconhecidos. Agora me diz, o Plínio Salgado é um cara racista? Não, não é. Agora vamos a esse conceito de raça brasileira. Abre aspas, eu tô citando um texto aqui, eu não vou citar de quem é não, tá? A base deste nacionalismo era a construção do seu fundador. A base deste nacionalismo era a construção do que seu fundador denominava de raça brasileira, para a qual seriam aceitas pessoas de todas as raças e religiões. O censurado, porque é segredo, tentou por várias vezes o seu registro junto ao TSE, a fim de lançar seus candidatos em eleições, obtendo do TSE a rejeição todas as vezes devido às garantias constitucionais. O censurado divulgava ideias do partido por meio de palestras, fanzines, contatos, reuniões, promoção de eventos, divulgações de panfletos, manifestos e jornais, entre outros. Entre eles podemos citar o Desperta Brasil, editado para servir de porta-voz. Criador da política racial, cujo objetivo é construir a raça brasileira, estabilizar o povo e garantir sua saúde. Seguinte, quem escreveu esse texto de quem? De que pessoa? De que movimento que ele segue? Um chute. Partido Nacional Socialista Brasileiro dos anos 90 e o cara é Armando Zanini. Agora me diz, você lê qualquer livro integralista, você nunca encontra esse negócio de raça brasileira. Agora, você vê esse Zanini aqui dos anos 90, você viu que é muito similar ao que esse Ian Neves falou? Mano, é literal, era um nazi Brasil. Ou seja, será que o nosso querido Ian Neves pegou um autor de um cara dos anos 90, Plínio Salgado já estava morto, infelizmente. Gustavo Barroso também, só o Miguel Reale que estava vivo, mas ele estava num período liberal dele ainda. Me diz, esse cara, ele é desonesto intelectual ou as fontes dele são sujas? Cara, Mano, faria muito mais sentido ele fazer. Faria um tempo atrás, quando o esquerdista falava do direitista, eles liam as obras dos caras e falavam: olha, a ideia é tal, 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 tal. Tipo, ele explicava a ideia não como um negócio, olha como horrível. Não. Ele explicava a ideia do modo de convencer quem tá assistindo, entendeu? Aí, tipo, passava, 30. Se esse vídeo fosse um vídeo sério, eles. Tem 1 hora o vídeo, ele ia passar, 30 minutos falando: o integralismo defende isso aqui, por causa disso aqui. Tipo, ao ponto que o cara vê, ele se convence pelo integralismo, aí se ele discorda, ele vai passar os outros 30 minutos falando, isso aqui dá errado por causa disso, isso aqui por causa disso, entendeu? Como que tem que ser um negócio, tá ligado? Cara, esse vídeo é só espantar ele Batman, cara. Ele não se dá trabalho de analisar as obras, ele não lê porra nenhuma, ele pega fontes terciárias, ele tem preguiça de analisar a obra principal, ele só fica dando Batman. Estética parecida, teve tal cara do evento. Cara, analisa a porra da obra, não fica chamando de seita. E é justamente o que ele fala no começo que ele não vai fazer, ele passa o vídeo inteiro fazendo. Então, outra coisa, senhores. Esse negócio da raça brasileira, agora que me veio à mente, uma das fontes deles é o que é o integralismo do Gustavo Barroso, certo? Uhum. Então isso explica uma coisa, porque no final do livro, Gustavo Barroso ele vai citar o porquê o integralismo, o fascismo e o nazismo, porque o fascismo e o nazismo não se coligam com o integralismo. Aí ele fala a razão do fascismo, tal, da estatolatria e tudo mais, tal. E aí ele fala do nazismo, fala, olha, o nazismo ele é um ideal de raça germânica. O Brasil não tem esse ideal de raça. O Brasil não tem uma raça brasileira, se vamos assim dizer. O Brasil, ele é... Qual é o nome? É aquela coisa, né? É mestiço. O Brasil é um país...
Exatamente, multiétnico, ele é diferente, ele tem um aspecto diferente, uma sociedade diferente, cultura, história diferente, tudo mais. E por isso que o nazismo ele não cola bem aqui, por causa desse fator, do fator racial. Mano, por isso que E o Gustavo Barroso falando o isso. papo de George Floyd nunca vai colar aqui, irmão. Não, Nem papo de NS. o Porque problema, o cara cara- que é branco tem não sei problema é que quantos ele usa- parentes negros. E o cara que é negro tem não sei quantos parentes brancos. Isso O não vai dar problema certo. é que ele coloca essa condenação, qual é o nome? Só essa frase sobre a raça brasileira que o Gustavo Barroso citou, ele pega e junto com as fontes terciárias dele, entende? Ele fala, não, só que a raça brasileira que queria unificar. E só falta ele confundir com o gênio de raça, que aí já ia meme, cara. Se ele Não, confundir com exato. Olha Esse aqui. cara, ele importa a paranoia gringa e ele interpreta através da lente paranoística gringa dele, entendeu? Olha só, eu vou citar a página que o companheiro Matheus disse. É a página 302 do Gustavo Barroso, o que o integralista deve saber. Olha só. O integralismo se distingue do fascismo, como se disse atrás, porque o Estado corporativo é integralista e democrático. Distingue-se do nazismo porque o integralismo não faz campanha racista, de vez que nosso continente abriga todas as raças da Terra e necessita ainda da imigração, não havendo aqui se formado uma raça brasileira. Foi desse parte que Não, o cara ele tenta pintar como se o integralismo tivesse alguma exaltação de raça, como se fosse possível. Nem mestiços direito nós somos, nós não somos algo como a população peruana, cacete. Até porque seria 1000 vezes mais fácil a administração nacional se fosse assim. O Brasil é um país multiétnico. Sim, o Brasil é o país que você tem a segunda maior população de não sei qual povo fora de tal país. Tipo, a maior população de japonês fora do Japão. Brasil. A população de alemão fora da Alemanha. Brasil, entendeu? É Não isso, dá pra Brasil, eu velho. pegar, amassar todo mundo numa massinha de uma massinha de Playmobil e pronto, tá aqui a raça brasileira. Agora eu vou exaltar essa porra no pote igual o bigodinho austríaco. Exatamente. Agora já podemos continuar, porque acho que a gente já acabou, a gente já dissecou o suficiente e tem a parte mais nojenta Vamos- até agora. ainda tem uma Vamos hora. deixar rodando, então. Vamos deixar rodando até os 30 minutos, ó. Vai ficar tipo uns 10 minutos passando. Tá Além dando 20 disso, aos o João 30. Cândido, Aí já podemos encerrar Mano. essa primeira parte por aqui. Fala aí. cara, é que tá o problema, cara. O João Cândido sempre foi terrorista. Ponto. E a FNB tava, juntinho. E não era por esquema partidário, era por amizade mesmo. Era por defender os mesmos ideais. Qual era o lema da Frente Negra Brasileira? Deus, pátria, raça e família. Ponto, acabou. Continue. Isso demonstrava que o integralismo tinha um respeito pelos povos indígenas? Não. Os integralistas tinham uma visão extremamente idealizada dos indígenas. Eles eram paternalistas com os indígenas. Mas a gente vai entrar nos meandros disso daqui a pouco, tá? Não se deixem levar pelo Anauê e pelos desenhos indígenas, etc. Não se deixem levar por isso, tá? E aí, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco da história mesmo, né? Eu dei os elementos do integralismo. Vamos falar da história. Com a ascensão do fascismo no Brasil, deixei levar, não, integralismo é pode- um dos exemplos, surgiram duas organizações. Uma chamava FUA, Frente Única Antifascista. Quem compunha a FUA? Anarquistas, sindicalistas e outros grupos de trabalhadores. É gente boa. Terroristas. ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Nós tínhamos essas duas organizações antifascistas, a FUA e a ANL. Em 1934, no dia 7 de outubro, dia do lançamento do Manifesto de Outubro, os integralistas iam fazer um desfile que estava previsto para ter 10 mil integralistas. Ia ser em direção à Praça da Sé, em São Paulo. Por conta disso, a FUA, que era essa Frente Única Antifascista dos anarquistas, sindicalistas, trabalhadores, operários, etc., organizou uma ocupação clandestina para tentar matar os integralistas, tá? Principalmente seus líderes. O objetivo da FUA era se armar, se posicionar e matar os líderes integralistas. Sabendo disso, o governo mobilizou 400 homens para fazer a segurança. Bombeiro, militar, guarda civil, quem tinha disponível. Mandaram todo mundo pro dia. A FUA tinha se posicionado para matar os integralistas durante a marcha. Só que aí os integralistas descobriram e mudaram a trajetória. Como o destino era a Praça da Sé, a galera da FUA tava lá. E na hora que os integralistas chegaram, a porrada começou a lambrar na Praça da Sé. Foi tiro de polícia, tiro de antifascista, tiro de fascista, tiro vindo de prédio, tiro indo
indo pra prédio, foi guerra civil, assim, na Praça da Sé. O que aconteceu? Os integralistas começaram a tirar as suas camisas verdes pra não serem identificados e não levarem bala na cachola. E aí, este movimento de remoção das camisas verdes ficou conhecido como Revoada dos Galinhas Verdes. Por quê? O Barão de Tararé, um dos pioneiros da comédia brasileira, da comédia escrita brasileira, tinha esse Jornal do Povo, que era um jornal bem satírico, e ele já tinha batizado os integralistas de Galinhas Verdes. Depois ele publica essa matéria: o integralista não corre, voa. Pois é, né, gente? Nenhum integralista queria compor a milícia do além, né? Ninguém queria ir pra milícia do além ser comandado por Deus. Enfim, qual que é o saldo, né? Morreram 4 pessoas e 2 fascistas, e 50 ficaram feridos entre pessoas e fascistas. Foi esse o saldo. E claro, todo mundo que morria... Olha como ele no lacrou, integralismo gente. Ele virava falou mártir, 4 tá? pessoas e Eles 2 estavam fascistas. loucos vocês por viram? mártires. Só que tem uma questão, gente. Esse nem era o primeiro e nem seria o último confronto entre integralistas e antifascistas. Um outro episódio importante. No ano seguinte, 9 de junho de 1935, os integralistas foram pra Petrópolis pra fazer um congresso. Só que eles se depararam com um comício da ANL. Lembra o movimento ligado ao PCB? E aí os militantes da ANL, eles marcham até onde estava sediado o núcleo da AIB, e um dos aliancistas, chamado Roberto Sisson, ele começa a discursar para provocar os integralistas. Começa a rolar pipoco, ninguém sabe da onde, e acerta um operário, e esse cara morre. E aí o funeral desse cara vira um imenso protesto contra os integralistas. Imenso. Por conta dessa treta toda, o Getúlio Vargas decreta a Lei de Segurança Nacional, que recentemente foi lembrada por conta do Bolsonaro. A Lei de Segurança Nacional foi decretada por conta de um episódio de treta entre comunistas e fascistas. E nessa época se chamava Lei Monstro. Vocês vão ver nos jornais dessa época, Lei Monstro. Foi um primeiro passo largo em direção a um estado de exceção que iria se consolidar em 1937, que era uma lei que perseguia elementos subversivos, né? Aí interprete da maneira como você bem entender. Pois bem, falando em 37, em 37 nós temos o famoso Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? O Plano Cohen era um documento que traçava uma conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. E ele era também um documento falso. Era um embuste. Inclusive o nome Cohen no plano é um nome judeu. Então assim, vocês já estão entendendo, né? Só que, olha que curioso. O que o plano Cohen tem a ver com os integralistas? Então, lembra desse cara aqui, precipitador do golpe de 64? Foi ele que escreveu o Plano Cohen. Foi um militar integralista que escreveu o Plano Cohen, que deu a justificativa pro golpe de 37. Só que aí é que vem o ziriguidum da questão. Nas vésperas do golpe de 37, o Getúlio começa a se aproximar bastante dos integralistas, principalmente do Plínio Salgado, para conseguir apoio político pro golpe que viria. E principalmente, lembra que eu falei que o integralismo era profundamente anticomunista? Nisso, o Getúlio e o Plínio tinham muito em comum. Os dois eram profundamente anticomunistas. E aí, qual que foi a questão? O Getúlio promete pro Plínio Salgado o Ministério da Educação no pós-golpe. E aí, o Plínio apoia o golpe de 37. Só que aí, depois do golpe de 37, o que o Getúlio faz? Dissolve a AIB. A AIB, Ação Integralista Brasileira, tinha se tornado um partido político, porque eles estavam pensando em disputar as eleições de 38. E aí, depois do golpe, o Getúlio não dá o ministério pro Plínio e dissolve a AIB. O Getúlio tratou o Plínio como idiota útil. Aí os integralistas rompem com o Getúlio total nessa época. E, por conta disso, o Getúlio não só proíbe a AIB como partido político, como dissolve os seus núcleos, proíbe os símbolos da AIB, coloca o integralismo na ilegalidade e começa a aprender as armas dos integralistas. Lembra que eles tinham uma milícia? Pegadinha do Getúlio. Você caiu no gloob-gloob do Getúlio Vargas. Ah, aqui o Plano Cohen, esqueci de mostrar, que foi publicado aqui no Correio da Manhã. As instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, que é o Plano Cohen. E aí, depois dessa treta com o Getúlio, começa a rolar uma movimentação dos integralistas para tomar o poder à força. E aí eles fazem vários levantes armados e atentados. E o mais grave é um de 38 no Palácio da Guanabara que tenta matar o Getúlio. Então olha só, 8 cadáveres na Guanabara. É maior ainda o número de mortos na batalha travada no Palácio Presidencial. Plínio Salgado e Bertolt Klinger apontados como chefes do movimento integralista. O Plínio se esconde, pulando de casa em casa para fugir do governo do Getúlio. Só que, em janeiro de 39, o Plínio Salgado é preso de madrugada, de pijama e tudo, por ser o mandante desse atentado que tentou matar o Getúlio. Ele fica preso um tempo, só que aí ele é solto e ele vai para Portugal em 39. Portugal de quem? Portugal do Salazar. E ele fica no Portugal do Salazar até 46. O Plínio fez morada em Portugal, porque ele e o Salazar tinham muita afinidade. Muita afinidade. Aí, o que acontece nesse meio tempo? Quando o Getúlio começa a desmantelar o integralismo. Em 38, o Miguel Reales sai, rompe com o fascismo, nunca mais volta, e aí ele vira referência pro direito. Só que o Gustavo Barroso continua sendo fascista, só que ele não foi perseguido. Por quê? Porque ele era imortal da ABL. O que fez com que o Gustavo Barroso se blindasse foi ele ser imortal da Academia Brasileira de Letras. Aí, gente, o Plínio fica lá, em Portugal, curtiu muito Portugal. Pausa. Mano, tem um erro de história
tosco. Me perdoe. Nossa, cara. Me perdoe, cara. Se fosse uma criança de 14 anos falando isso pra mim, eu até podia pegar e falar, porra, Pivete, tá bom, você chegou perto, mas tem coisa errada aí. Mas... Mano, tem uma porrada de coisa. Um historiador de esquina iria fazer um trabalho melhor. O meu professor, cara, também, todo mundo, todos os professores lá do Simoninho são pica, cara. Mas é que, cara, o meu professor, ouvindo essa merda, eles talvez concordariam porque o cara é comuna. Só que eles discordariam na questão histórica, cara. Porque tá tudo errado. Não, ele fez lambança com a data, ele fez erro histórico escroto, ele esqueceu da menção de Getúlio a Plínio, falando que Plínio teria recusado o Ministério da Educação, chamando duas vezes esquisitão. Cara, ele fez uma lambança anacrônica, basicamente, pro discurso casar ideia. Então, vamos do começo. O começo foi quando os integralistas iam fazer aquele negócio, chegou os comunistas e os integralistas... A gente já sabe. Vamos do começo. Primeiro, eu não vou comentar muito sobre a Sé. Porque a gente já comentou um pouco. Porque a Sé foi um ataque terrorista. Como ele mesmo disse. Ele mesmo afirmou isso daí. Então, aconteceu. Esse suposto protesto que pegou um monte de gente, olha, a Lei Monstro ela foi sancionada em 1935. Eu não sei, ele falou desse congresso aí integralista, porque ninguém fala que a Lei Monstro ela foi sancionada em 4 de abril de 1935. Não diz aqui nada por causa dessa suposta coisa que aconteceu aí. Seguinte, mesmo se tivesse levantado muita gente, o integralismo levantou mais. Falo mesmo, porque tentaram assassinar o Plínio Salgado várias vezes. E um sniper, inclusive. Teve uma revolta. O povo se revoltou porque o povo viu que tinha gente querendo mexer no Brasil, querendo pegar um cara popular pra caramba à força, e teve muita manifestação grande. Tá na revista Na Way, isso atualmente eu não lembro o volume, mas se você dar uma olhada você vê as manifestações que tiveram, foram gigantes. Tinha nacionalista de todo tipo lá, integralista e não integralista, porque era uma covardia que estavam tentando fazer. Tentaram matar o Plínio Salgado 6 vezes. 6 vezes. Outra coisa. Vamos começar. Você falou das tentativas de assassinato ao chefe. Uma dessas tentativas, o Plínio Salgado ele fez uma missa de ação de graça. Tem uma foto dessa missa, só que eu esqueci realmente. Uma missa de ação de graça por ele ter escapado de todas as vezes. E a missa se transformou num qual é o nome? Meio que... Como é aquelas marchas caóticas? Como a marcha caótica que eu digo católica? Manifestação. Marcha católica? Política. Tipo, não, foi tudo um monte de gente. Já pensando que ele tá vivo. E sobreviveu há tanto tempo. E foi uma marcha gigantesca. E uniu tanto apoiadores quanto próprios católicos. Tinha muita gente. E outra coisa. A rua tava lotada. Tinha gente de camisa verde, tinha gente de terno. Pode falar. Ele deu aval falando da Lei Monstro, mas só que o pessoal começou a pegar no pé mesmo. Ele falou de 35, né? Que era uma decorrência de coisas que já vinham com o movimento tenentista e com outros movimentos e tal. Não foi o pontapé. O ideológico não foi o pontapé. O ideológico foi um momento histórico. Isso daí é um fato. Não tem como... É um momento histórico. Ele é historiador, supostamente, então ele sabe que teve um movimento tenentista. E tinha risco de ainda ter um movimento tenentista. Tava acontecendo a coluna Prestes ainda, caramba. E teve o quê? A intentona. Ele esqueceu. Mano, ele não falou da intentona comunista. Isso que eu fico bravo. Não falou de quando eles tomaram um pau delicioso. Justamente o momento mais glorioso ele não fala. Que merda, hein, rapaz? Ele não vai falar porque ele sabe que isso vai detonar ele, nesse sentido. Exato. E outra coisa. Não, o cara fez um retalho histórico tão feio aqui, cara. Qual é, cara? Pra qualquer um que estuda história, essa porra é vergonhosa. Resumindo, eu e o Alencar aí, mano. Tomar banho. Sobre o Plínio Salgado ter... ele ia apoiar o Vargas pra ganhar cargo. Olha, sim, os integristas apoiaram o Estado Novo, só que tem um pequeno porém. Pararam de apoiar. Por quê? Porque não condizia nada com o integralismo. E era exatamente o que o integralismo combatia. Totalitarismo. Aqui, trecho do próprio Vargas, tá? É um esquisitão ou um ingênuo esse chefe dos camisas verdes. Todo mundo quer ser ministro. Ele já recusou 2 vezes a pasta que lhe mandei oferecer. Pretendi fazê-lo embaixador. Recusou o gostoso lugar tão ambicionado.
Plínio quer ser presidente da República, isso sim. Tá escrito. Quer dizer, fonte. Diário da Noite, Rio de Janeiro, ano 1953, edição 05480. Agora me diz, o Plínio se aproveitou ou ele teve oportunidade 2 vezes de fazer parte do governo, mas ele recusou? Exato. Não, Palavras do próprio Getúlio Vargas. Ele fala Aí como que tá a se questão. o Plínio, tipo, ele tivesse agido como uma espécie de soldado imbecil, uma espécie de idiota útil. Sendo que não foi assim, cara. Todo um contexto histórico de fundo e o cara ignora pra cair na narrativa dele. Ele quer dar a entender não só isso, quanto que o Plínio é politiqueiro. Porque Exato. o Plínio seria um cara interesseiro, sabe? Ele fez tudo aquilo só pra chegar ao poder. Não, ele não é. E a prova viva é o próprio Vargas, não eu. Ou seja, reclama com Vargas aí. Mas então, eu acho que a gente pode ir mais um pouquinho, porque acho que dá sim. Não, precisa. mas espera um pouquinho. Mas só que antes disso, eu quero falar sobre o Plano Cohen, que a gente esqueceu de falar. O Plano Cohen, meia-mente, ele era um estudo de caso do Olímpio Mourão Filho. Sim, era do Olímpio Mourão Filho, a autoria dele, só que ele é um estudo de casos. E essa história essa história que eu vou contar, história com H e não com E, que eu vou contar, é defendida por historiador da academia chamado Boris Fausto. Ele simplesmente fez um livro sobre a história do Brasil e ele defende essa teoria. Tanto é que ele foi muito criticado por causa disso. E aqui não é nem integralista nem simpatizante. Ele pegou um fato histórico, destrinchou e falou: é fato, isso é verdade. Foi o que aconteceu. O Olímpio Mourão Filho, ele deu o documento pro Salgado. O Plínio pegou, riscou tudo, falou que tava uma porcaria, devolveu pra ele. Ele deu por um padrinho de casamento dele, que é também um militar, e esse padrinho de casamento dele, ele deu pro Góes Monteiro, e o Góes Monteiro não devolveu. E isso foi 1 ano antes da instauração do Estado Novo. Resumindo, ele já tinha esquecido, se não me engano, tem até um discurso do chefe que ele fala isso daí, ele fala sobre o caso do Olímpio Mourão Filho. E ele fala que quando ele estava ouvindo o jornal falando de tal documento, ele falou: pera, eu me lembro disso. O Olímpio escreveu uma coisa parecida há 1 ano atrás. Será que... Aí, tipo assim, aquela coisa, quando você já percebeu, já deu merda. Quando você percebe, é tarde demais. Então, cara, é isso sobre o Plano Cohen. Ele qual é o nome? Ele realmente era um estudo de caso, só que ele não era um fato. E outra coisa, ele não falou... O governo noticiou isso como se eles tivessem invadido uma sede comunista, tivessem apreendido o documento e explanou para todo mundo que o Brasil estava em perigo por causa disso. O governo na época não falou nada. Essa narrativa que os integralistas ajudaram, o Getúlio chegar ao poder, só veio muito, muito posteriormente, cara. Foi depois do Estado Novo, foi depois da República Populista, essas coisas todas, cara. Essa narrativa se embrenhou mais, porque na época foi dado como que aprendemos o documento comunista, dos comunistas, e esse documento expõe um plano nefasto, um plano judaico, um plano judaico-comunista para tomar o poder no Brasil. Cara, como eu disse pra você, Boris Fausto, ele fala isso, ele desmente essa pataquada aí toda. Eu acho que podemos continuar. E agora que vem mais erro, tá? E agora que vem coisa... Caramba, já não tava ruim o suficiente? Vai ficar pior. E tem coisa, a gente vai... Vamos chegar nos 50 minutos, que eu acho que dá sim. Mas olha, é lá pro finalzinho que vai ficar pior, tá? Vai ficar muito pior. Mas então... Pode... Não, continua, vamos dá até play. integralismo e nazismo, só que daí essa porra vai ficar muito grande de gravação, entendeu? Daí a gente faz uma parte 2, que tal? Pode ser. Beleza. E aí ele começa Continua. a reestruturar o integralismo. Só que, gente, o Brasil tinha participado da campanha da Itália, a campanha antifascista na Itália. E assim, voltar pro Brasil depois da Segunda Guerra, com simbologia fascista, gesto fascista, lema fascista, não pegava bem. Então Plínio Salgado, ele pensou, eu vou ter que mudar isso aqui. E aí ele elimina o nome integralismo, não é mais Ação Integralista Brasileira, e aí ele funda o PRP, Partido de Representação Popular. Qual que era a ideia do PRP? Tirar o sigma, tirar o anauê, tirar a camisa verde, mas manter os princípios. Deus, pátria e família. E o anticomunismo, óbvio. Fascismo só no conteúdo, sem mais forma. Entenderam por quê? Que é importante a gente entender o conteúdo? Qual que era o símbolo que eles escolheram pro PRP? Era esse aqui. Era o sino de prata. O sino de prata que ficaria soando para alertar os brasileiros das mazelas que estão no horizonte acometendo a nossa população. Gente,
fascismo age numa lógica de bicho-papão. Tem um monstro, o bicho-papão vai te pegar, ele está indo aí, nós teremos a grande substituição, os judeus vão acabar com a civilização, vão desmantelar... Cuidado com o capitalismo, para alertar os brasileiros. Eles atuam nessa lógica sempre, tá? Sempre. E aí, o senhor Plínio Salgado lança a campanha dele pra presidência da República em 55, pelo PRP. Vamos ouvir o jingle, gente. O homem vem aí, está na hora de mudar. Vem o Plínio Salgado do Brasil endireitar. O homem vem aí, está na hora de mudar. Vem o Plínio Salgado do Brasil endireitar. O lema era o homem vem aí. Era isso. O homem vem aí. Eis o homem. Era isso. E aí o Plínio Salgado se lança como candidato e ele fica em último. Em último. Ele fica em último. Nem penúltimo, nem antepenúltimo. Ele fica em último. E aí, gente, ele desiste de se lançar como presidente e ele se lança como deputado em 58. E aí, pra se eleger como deputado, ele faz uma aliança um pouco inusitada. O Plínio Salgado se alia com Brizola. Essa é uma das coisas mais estranhas, assim, acho que da política brasileira, tá ligado? É muito esquisito isso aqui. E ele se alia com Brizola e ele ganha. Ele vira deputado nessa época. Inclusive, o Plínio ganha e ele ganha mandato após mandato após mandato. Ele foi deputado 4 vezes. 2 pelo PRP e 2 pelo Arena. Depois do AI2, o Plínio Salgado se filiou ao Arena, obviamente. E aí, gente, lembra do IP-Zibad, do complexo IP-Zibad, que eu falei no meu vídeo sobre think tanks? Se vocês não sabem, por favor, assistam meu vídeo sobre think tanks. Um dos movimentos que o IP-Zibad financiaram foram os egressos do integralismo. Foram os ex... Pausa aí. Olha, primeiro, já tem um erro. Não foi o Plínio Salgado que fundou o PRP, foi Raimundo Padilha, um integralista da IB, que fundou o partido antes do Plínio Salgado voltar pro Brasil. E outra, ele mentiu de novo. O integralismo não foi abandonado. O PRP, ele não abandonou nada do integralismo, ele só não tava com os mesmos símbolos, tava com outro símbolo, sino. Ele disse que era negócio de bicho papão, do nada. É um monte de lógica tosca, mas então... Não, isso aí é puro jogo de linguagem. Dá pra dizer que ele tá fazendo a mesma coisa de bicho papão com o integralismo. É sempre tentar associar o integralismo a algum movimento político de 35. Outra coisa, eu tenho que falar do PRP, porque agora mexeu com uma parada que eu tenho um documento. Eu tenho um documento aqui. Vamos começar. O PRP, como você já disse, foi fundado por Raimundo Padilha e outros membros da antiga IB. O Raimundo Padilha, ele foi o líder integralista da época das catacumbas, na ilegalidade do integralismo, ele foi o líder, o chefe. Aí qual foi o líder? É o chefe não, desculpa, só o líder. O que acontece também? Essa parada do PRP. O PRP, eu vou concordar com a crítica do Barroso. O Barroso ele fala o seguinte: o PRP não é como a IB. Porque como a AIB surgiu e como o PRP surgiu? A AIB surgiu como? Ela era uma organização civil que mais tarde se transformou em partido político. Ponto. Para poder concorrer às eleições na liberal-democracia. Porque é assim que se concorre na liberal-democracia. Ela era uma organização civil. Ela era um fruto da CEP, que virou uma organização civil, para depois se transformar em partido político. O PRP, ele já nasceu como partido político pelo Raimundo Padilha. Só que quando o Plínio Salgado volta, eles já colocaram o Plínio Salgado lá no presidente do partido. Eles falaram, não, o chefe já vai estar aí, pô. E outra coisa, ele realmente usaram os dois símbolos secundários do integralismo, que é o primeiro, o sino de prata, que é uma coisa muito mais regional. Eu acho que o Suzy ele falou comigo sobre isso, sobre o sino. O sino ficava onde no sino? Ficava na igreja, já apontava para o quê? O ideal espiritualista, o ideal municipalista, que era uma das principais causas que o PRP defendia. E vamos continuar, como posso dizer, vamos continuar, outra coisa, e não abandonou por completo nem a doutrina, nem o uniforme e nem marcha. Por quê? Porque nos anos 50, em 55, para ser mais específico, o PRP volta a usar o sigma. O PRP volta a usar a bandeira integralista. O PRP volta a fazer marchas comemorativas ao Manifesto de Outubro. Tanto é que eu tenho um documento aqui, em casa, quando eu fui na casa do Gourmet Rocha Dória, que Deus o tenha, quando eu fui lá, eu consegui achar aqui um documento de fusão doutrinária do PRP, que é o Manifesto de Outubro e o Manifesto Programa da AIB. Além disso, também tem o negocinho do homem vem aí. Este é o homem para presidente da República. E outra coisa, o
Plínio Salgado ele sabia que não ia ser presidente da República. Ele só entrou no jogo político por causa do Juscelino Kubitschek. Porque o PRP era fechadão com o Juscelino Kubitschek e com a ideia de construir Brasília, cara. O PRP, durante todo o governo do Kubitschek, ele foi o principal apoiador do Kubitschek. Ele apoiou pra caramba o Kubitschek. Tanto é que quando o Plínio Salgado morre, o Juscelino Kubitschek, ele fala assim, olha, eu fui muito inspirado pelo livro A Voz do Oeste. Eu fui muito inspirado pelos romances de Plínio Salgado. Eu gostava do cara pra caramba. O cara era genial. Entende? Ele não vai falar dessa parte, obviamente, né? E outra coisa... Sobre Brasília, cara, aquela questão. Cidade certa, estética errada. Exato, não. A ideia de Brasília a historicidade. José Bonifácio, irmão. A ideia de Brasília Exatamente. de José Bonifácio. O problema é que o Kubitschek é uma bosta de um populista, ele queria terminar em 4 anos pra ninguém falar, eu também ajudei, tá ligado? Então, o que ele fez? Ele fez naquela bosta de arte moderna, que é feio pra cacete, que era pra fazer rápido. Se fosse pique Palácio do Catete, essas coisas mais bonitas, ia demorar pra fazer, ter mandado de outro cara. Eu sou da política, faça outro direito cara ou não faça. E aí outro cara ia falar, eu também ajudei, e o cara queria todos os créditos. Tanto que o Kubitschek é um dos caras que eu mais odeio no Brasil, porque ele faz alto meme, ele fez um museu dele mesmo. Mas aí que tá a questão, cara. Aí que tá a questão. Ele sabia que ele não ia. Pode falar. O seguinte. A parte mais irônica, sabe o que é? No momento de dizer que o PRP ele só defendia princípios originais, mas ele parou de defender o integralismo, entre aspas, foi dizendo que o PRP não tinha integralismo no nome. Isso é analisar o quê? Exatamente, analisar a parte exterior, estética. Algo que ele disse que não ia fazer. Meus parabéns pro Soriano Neves. Eu não caí muito nesse bait, não. Eu tinha certeza que ele só ia pegar a casca do integralismo e não ia se aprofundar muito, não. Cara, ele diz isso lá no começo. Ele diz lá no começo, quando ele acusa o integralismo de esoterismo, ele admite, eu não entendi o integralismo. Eu tô analisando coisa aqui. Porque não dá pra saber o que ele entendeu. A partir do momento que um homem pega a visão terciária de outro, ele pega o que me disseram de uma ideia lacante, em vez de analisar a porra da ideia por si próprio e na fonte primária, o cara já decaiu muito no meu conceito, amigo. Exatamente. Acabou, esse cara é mentiroso, ele é hipócrita. Ele julga tanto esse negócio de não podemos analisar a estética. Vai lá e analisa a estética. Acabou, vamos continuar. Já sei. Integralistas. Por quê? Para tocar o seu anticomunismo, a burguesia nacional e internacional se associa com qualquer demônio, com qualquer coisa, não importa quem seja. E aí, nessa época, o IPES e BAD começam a financiar os egressos do integralismo, da ação integralista brasileira, né? Durante a ditadura, o Plínio tava suave, ele tava na casa dele durante a ditadura, e aí ele vira relator da Comissão de Educação e Cultura, e ele é responsável por atochar material ultranacionalista, chauvinista e ufanista nos currículos escolares. Material escolar ficou bizarro nessa época. E não só, ele organizou um compêndio de moral e cívica. Então olha só, por isso que eu falei que o Plínio tava em casa. Ele organizou material de história ufanista e moral e cívica durante a ditadura. Maravilha. E aí, gente, em 75, o Plínio morre. E aí, os integralistas ficam correndo que nem galinha sem cabeça. Porque o movimento não era centralizado, não era muito coeso, tinha uma pancada de divergência interna, era muito orientado pelo grande líder máximo Plínio Salgado. Depois que ele morre, o integralismo toma um baque e se desorganiza de uma maneira que ele nunca mais conseguiu se reestruturar, graças a Deus. E aí, desse intervalo todo, eu não vou falar muito, tá, gente? Porque, assim, a gente já falou do mais importante aqui. Só que eu queria trazer um negócio pra vocês. E aí, integralismo? Como é que estão indo as coisas? Outro membro da velha guarda de simpatizantes do nazismo é o paulista Anésio Lara de Campos Júnior. O uniforme verde... O saudosista das milícias do integralismo da década de 30. As milícias eram comandadas por Gustavo Barroso, o maior escritor antijudaico que o Brasil já teve. E o integralismo é uma antiga doutrina política inspirada no fascismo. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás, em qualquer campo de concentração alemão. Eu não acredito. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos. Nunca havia nenhum ser humano dentro dela. Eram só para matar piolhos. A tendência dos judeus foi inventar um suposto milhões
para receber essas indenizações da Alemanha em benefício do Estado de Israel. Pois é, isso aqui, documento especial da década de 90, né? E aí, integralismo? Como é que vão as coisas? Pois é, né? Mano, tudo em ordem. É isso. Pausa eu acho que essa precisa merda, muito a respeito. por favor. Pelo amor de Deus. Pause esta Primeiro. coisa. Não, eu vou falar primeiro do Brizola. Vou falar do Brizola primeiro. Mano, eu O acho que depois do precisa de uma Brizola. explicação mais extensa pra isso. Eu acho que depois daqui dá pra terminar o vídeo. Aí nós faz uma tipo 3 partes. Eu acho que vai ser do caralho. Pode explicar. Sim, não, mas aqui, rapidão, antes disso eu vou explicar. Primeiro, o negócio do Brizola. O Brizola começou sua vida política como priano. Ponto. Sim, o Salgado fez o negócio com compreende de moral cívico e tudo mais tal. Sim, porque ele já tinha meio que planejado isso. Ele fez isso um pouco. Ele ajudou na colaboração. E quando chegou no regime militar, regime de 64 em diante, ele ajudou mesmo ele sempre ficou infiltrando nessas partes de cultura e educação. Então, sim, ele fez o compreende de moral cívico. O compreende de moral cívico literalmente era um compreende para falar: olha, você é uma pessoa que está em uma sociedade. Se comporte como tal. Você está numa sociedade. Não é igual essa primazia do primata que a gente vê nas escolas públicas. E nem deu tão certo que essa foi a época que tava com os comunistas se infiltrando por causa da hegemonia cultural do Gramsci. Então, Sim, aí também. deu bastante merdinha. Não, mas aí que tá a questão. Aí que tá a questão também, cara. Como posso dizer? Ele fala que teve um grande baque na morte do Plínio Salgado. Vamos começar assim, teve um baque mesmo na morte do Plínio Salgado. Ficou sem gente o movimento? Não existia mais o movimento? Claro que não. Ele não citou os Centros Culturais da Juventude. Os Centros Culturais da Juventude, a Confederação de Centros Culturais da Juventude, não era uma organização 100% integralista, mas que estava recheado de integralista até o talo, estava recheado de integralista até o talo. Tanto é que teve muito, qual o nome? O Alberto Hoffman, se eu não me engano. Alberto Hoffman, ele foi um ex-militante da IB. Ele fez o Clube Minuano, se eu não me engano. E esse clube, e o Acervo de Rio Claro também. Se eu não me engano, não, o Acervo de Rio Claro foi outro. Esse Acervo de Rio Claro, literalmente, é o maior acervo do Brasil na questão de história documentada do integralismo. Simplesmente isso. Tipo assim, se a gente sabe que teve prato do Sigma, prato da cara do chefe, um monte de coisas, se a gente sabe que teve camisa verde, como eram as camisas verdes, como eram as bandeiras, como eram as flâmulas, como eram as medalhas insígnia, de duas coisas. Ou o acervo de Rio Claro, ou é por causa de colecionador. Mas só que com certeza não é por causa do Muller. E ele fala da linha sem cabeça. Mentira! Sim, foi um baque enorme, pô, o chefe morreu, o cara morreu. Ele sabia que ele não ia durar tanto tempo. Só que já tinha o quê? Já tinha Augusta Rocha Dória, que ela organizou aquele livro, O Pensamento Revolucionário de Plínio Salgado. Esse livro é tão bom, que ele é usado diversas vezes até hoje para explicar sobre o integralismo no contexto da política nacional, no contexto da cultura e tudo mais. Tínhamos quem também? O Gumercindo Rocha Dória, né? O falecido Gumercindo Rocha Dória, eu fui na casa dele e a filha dele ela me deu o papelzinho não, esse compêndio aí, uma síntese doutrinária do PRP. E, cara, literalmente é sobre isso. Meio que refuta tudo que ele tinha falado. Eles não tinham nem abandonado. Eles queriam trazer de volta. Só que o negócio da ditadura militar impossibilitou isso. O AI2, quando fechou o partido, realmente impossibilitou que o integralismo, o partido pudesse se rememorar inteiramente integralista. Outra coisa, tinha também a União dos Operários do Campo, que também era meio que uma espécie de corporação camponesa que estava se erguendo. Acho que o Arcim Lopes Estrela, que também é outro grande nome aí, do integralismo, ele fez a Casa Plínio Salgado, que está em São Bento do Sapucaí. Ele também esteve envolvido com essa meio que corporação camponesa. E outra coisa bem intrigante, meus caros companheiros, esse Anésio Lara, esse doente mental, esse maluco aí, que ele coloca como se lá eu fosse o integralista médio, o líder, o próximo cara, pô, mano, esse cara era um babacão. Todo mundo na época, até o Sérgio Vasconcelos odiava ele na época. Isso que o Sérgio Vasconcelos é o museu do integralismo hoje em dia, cara. Ele é o companheiro que tava nas empreitadas aí junto com a Carmela Salgado e tudo mais. Tal. Tem uma foto dele com o Baruch? Hã? Uma foto... Tem a foto dele com o Baruch. Você vê, a foto dele o quão antissemita ele é, né? Exato. Não, do antissemitismo a gente vai tratar depois, né? Não vou falar do chefe de propaganda da AIB, não, mas
Seguinte, sobre esse Anésio Lara, eu vou ler aqui um documento importantíssimo. Eu já cito quem assinou, que acho que é sobre essa questão sim. Então, diante do noticiário da imprensa, alguma coisa que eu não consigo ler aqui, sobre o centenário do nascimento de Hitler, maldosamente envolvendo o integralismo com o nazismo, julgamos necessário colocar a verdade. Neste momento em que por todo o Brasil renasce vigorosamente o integralismo, acho que especialmente no seio da juventude, como reação à destruição dos valores morais e nacionais, as forças desintegradoras tais uma vez tomara barrada. É meio complicado de ler isso aqui. Tomara. Vou ler essa parte. Em seu desespero ante o ressurgimento integralista. Orem mentiras e armem infâmias. Plínio Salgado, criador do integralismo, cujo único lema é Deus, Pátria, Família, jamais inclui na doutrina integralista os princípios materialistas, ateus e racistas do nazismo. Todas as pessoas que se dizem integralistas e ao mesmo tempo defendem o nazismo e o racismo não só revelam primária ignorância da doutrina integralista, como são inimigos e traidoras da mesma. Isto vale como desagreve a memória de Plínio Salgado, o grande pensador cristão, bem como a memória dos integralistas mortos na Batalha do Atlântico e nos campos da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, isso aconteceu. Tanto que o capelão do nosso Brasil que foi morto, ele era integralista, ele foi enterrado, Frei Orlando, ele foi enterrado com a camisa verde. Era São Paulo, abril de 1979. Sabe quem escreveu esse documento? Carmela Patti Salgado, viúva de Plínio Salgado, Maria Amélia Salgado, filha de Plínio Salgado, Genésio Pereira, sobrinho de Genésio Pereira filho, sobrinho de Plínio Salgado e ex-presidente do Diretório Regional do PRP. Gumercindo Rocha Dória, editor. Antônio Carlos de Meirelles, publicitário. Augusta Garcia Rocha Dória, orientadora educacional. E Maria Cortez Reno, funcionária pública. E Arci Lopes Estrela. Essa galera era o caldo do integralismo. Sabe como é galera importante? A verdadeira elite intelectual. Exatamente, os verdadeiros integralistas. Era a galera responsável pelo renascimento do integralismo, não o Anésio Lara. Agora me diz, quem é mais relevante? Essa galera ou o Anésio Lara? A família dele também era maluca, tá? Os cara falam do Anésio Lara como se ele fosse a porra do discípulo do Barroso, cacete. Porque o documentário é orientado pra isso. Entendeu? É uma coisa muito tendenciosa, cara. Não se dá um trabalho de analisar contexto histórico. Não se dá um trabalho de analisar as obras originais. Não pegam obras de fonte primária. É uma coisa muito porca, muito feita na Não, eles literal. O problema é que eles não leem. Entendeu? É tipo eu fazer uma análise do marxismo sem ler um autor marxista. Não dá, é impossível. Falando em obra marxista. Cocôzinho. Rapidão. Rafuco, você falou obra marxista. O Danúbio, ele fez um estudo do Manifesto Comunista, dos principais pontos. Recomendo você ver depois. Vou ver. Não, mas tipo, isso é básico. Tipo, na escola, se eu vou fazer um trabalho sobre alguma coisa, eu tenho que ler essa coisa, velho. Na faculdade, principalmente. Nossa, faculdade ainda mais, cara. Faculdade é documento puro e simples, cara. Não, experimenta, tipo, na minha faculdade eu estudei muito sobre Maslow um período. Eu fiz um trabalho até. Imagina eu chegar pro professor e falar, professor, não li nenhum livro do Maslow, mas eu li um livro de um monte de gente que comentou do Maslow. Eles zero o trabalho na hora, velho. Continua. Mas vamos encerrar por hoje? Vamos, já deu um trabalho do caralho, isso já... Desse mato não vai sair bom coelho por enquanto. Vamos deixar para o próximo dia. Sim. Marca o vídeo. Já marquei que já tirei um print. Perfeito. Envia no PV de nós 4, beleza? Tá bom, senhores, vamos interromper a gravação por aqui. Até a próxima a todos. Um beijo do SUS, do Rafux e do pessoal integral. Um abraço, um beijo, meus lindos.